Bom dia a todos e todas, obrigada. É um prazer incomensurável estar aqui no MASP, porque, enfim, eu estudei ali, uma amiga minha costuma dizer que ali é um pouco meu Exu, o que é um pouco verdade. Eu estudei ali numa boa parte da minha vida de pesquisadora. O MASP é um marco, eu sou paulistana, e o MASP, enfim, desde criança é um marco na minha vida. E no contexto de histórias das mulheres, histórias feministas, perto dessas exposições magníficas da Lina e da Tarsila, enfim, é uma honra muito grande nessa condição estar aqui nesse auditório falando para vocês. O que eu vou apresentar para vocês, fazendo o esforço hercúleo de falar só 1h30, né? Porque nós, acostumados a dar aula no chamado módulo 4, damos aulas de 4 horas, assim, com uma certa tranquilidade, resumi uma tese de, 300 páginas em 1h30, fiz um esforço de edição, por favor, vamos ver se ele dá certo. A premissa que eu parto, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, é que a história da arquitetura, nós temos uma historiografia corrente, ela é frequentemente surda, mas surda mesmo, a indagações de gênero. Mas se ela é surda a indagações de gênero, nós podemos fazer a ela indagações de gênero. E assim, é possível que a gente se pergunte se há algo a ser dito a respeito de uma frase muito fundadora, que é o conhecido aforismo do Walter Gropius ao fundar a Bauhaus, quando ele falou da colher à cidade. Gropius disse, da colher à cidade, tudo é tarefa do arquiteto. A pergunta que eu me faço é se nessa colher à cidade a gente não tem um jogo de escala, um jogo de grandezas, e se esse jogo de escala, como todo jogo de escala, não oculta hierarquias subliminares, ou seja, estamos na mesma hierarquia, uma colher e uma cidade? Argumento que não. E talvez alguma dessas escalas tenham ficado a cargo das arquitetas. No feminino, de mulheres cuja formação complementava as realizações dos arquitetos do assim chamado movimento moderno. Quando eu falo de formação complementar, é porque eu estou tratando de arquitetas, estou tratando de uma engenheira, a gente vai falar dela daqui a pouco, de Carmen Portinho, eu estou tratando de uma designer. Mas todas elas foram mulheres muito importantes para o chamado movimento moderno em arquitetura e urbanismo. Então, esse slogan da colher à cidade, do fundador da Bauhaus, oculta uma hierarquia de gênero, e de gênero nos dois sentidos. Gênero como diferenciação sexual socialmente construída e culturalmente construída, é claro, ninguém aqui pretende naturalizar questões de gênero, e também gênero artístico. Então, será que a gêneros correspondem gêneros? Essa é uma pergunta que me persegue há alguns anos. Mas antes da gente entrar nas mulheres do movimento moderno, eu queria começar fazendo algumas considerações sobre uma mulher do pós-modernismo. Aqui está ela, Denise Scott Brown, sul-africana, radicada nos Estados Unidos, bastante conhecida. Em 1967, ela se casou com seu colega de trabalho, Robert Venturi. No momento em que ela se casou, ela já havia sido professora, docente, da Universidade de Pensilvânia, da Universidade de Berkeley, estava recém-contratada para trabalhar na prestigiada University of California, em Los Angeles, a UCLA, quando se casou com o Venturi. E aí a gente tem depoimentos da Denise contando o quanto, de repente, ela tornou-se esposa. Ela passou a ser tratada como esposa, e as pessoas falam assim, mas nossa, ela também projeta? Nossa, ela também escreve? Até o ponto em que ela publica, junto com o Venturi e um terceiro autor, este livro bastante conhecido, chamado Aprendendo com Las Vegas. Na verdade, esse livro a proposta veio de uma atividade que ela deu em sala de aula, que levou os alunos para Las Vegas. A ideia foi dela, porque, na verdade, diferente do Venturi, ela era mais sensível ao que eu estou chamando, meio de brincadeira, da vida como ela é. Ou seja, a arquitetura tal como as pessoas vivem, tal como as pessoas praticam, e não como os arquitetos imaginam que a vida vai se desenrolar nesse cenário. E aí Las Vegas parecia estratégico, porque dá para ser pior do que Las Vegas? Dificilmente, né? Então, Las Vegas era aquela cidade do cassino, a cidade da grande estrada, da Rota 66, da Strip, como os americanos dizem. Ela falava, o que um arquiteto pode aprender com isso que é efetivamente praticado pelas pessoas? O livro se tornou praticamente um livro do Venturi. A combinação dessa, sujeição dela ao papel de esposa vai ser em 1991, quando o Robert Venturi ele ganha o prestigiado Prêmio Pritzker,
que muitos acreditam que é uma espécie de prêmio Nobel da arquitetura. Eu, modestamente, diria que ele está mais para um Oscar da arquitetura, no sentido de que ele premia um certo star system, o que não é um problema, quer dizer, ou é um problema, depende da perspectiva, mas enfim. Este Oscar, ou Nobel da Arquitetura, foi atribuído em 91 a Robert Venturi, que ao receber a notícia teria perguntado, ora, mas a Denise, e a Denise nisso, né? Não, o Pritzker foi surdo a isso, a Denise não ganhou o prêmio foi atribuído apenas a ele. O que oculta, o que eu acho que para mim é um problema, não tanto da prática dos arquitetos, eu não sou arquiteto, sou uma cientista social, né? A prática dos arquitetos é um problema que eles que resolvam como eles quiserem. Mas é um problema historiográfico e é um problema das nossas pesquisas, a ocultação de um trabalho que muitas vezes é feito em grupo, em coletivo, e cuja autoria vai apenas para um. E a gente nunca sabe efetivamente qual é o grau de colaboração e de parceria que aconteceu em certos projetos, inclusive certos livros ou certos projetos que nós consideramos emblemáticos. Tanto que há uns 5 ou 6 anos atrás, talvez um pouco mais, um grupo de arquitetas da Universidade de Harvard puxou um abaixo-assinado pedindo que retroativamente o prêmio fosse concedido a Denise Scott Brown. Não teve efeito nenhum, mas o abaixo-assinado é muito importante, muito interessante, muito importante. Está na internet, a gente pode consultar. O próprio Venturi foi o primeiro a assinar. Rancourras, um arquiteto mais estrelado do momento, também assinou. A crítica de arquitetura, Beatriz Colomina, assinou, ainda escreveu We are all Denise, somos todas Denise. Até eu, aqui no Brasil, quietinha, né, que ninguém me conhece, fora da minha sala de aula, assinei, não houve efeito nenhum. Num congresso que eu estive em Portugal uns anos atrás, nós indagamos a Martha Thorne, que é a chefe do board do Pritzker, que falou, não é possível retroagir um prêmio, esse prêmio já passou, mas aí eles ficaram um pouco mais atentos a isso, depois disso que foi considerado quase que um escândalo. E aí, para não dizer que nada aconteceu, em 2017, Denise Scott Brown, que a gente está vendo aqui nessa imagem, né, já uma senhora, enfim, já com uma carreira, né, totalmente realizada, recebeu finalmente um prêmio importante, não é o Pritzker, mas é um prêmio importante, que é o prêmio Jane Drew para mulheres arquitetas. Mas vejam bem, ela recebeu um prêmio para mulheres arquitetas, como se fosse uma concessão, né? Um escaninho, um cantinho do mundo da arquitetura, este sim, permitido às mulheres. Mas aí eu perguntaria a vocês, quem é Jane Drew? Dificilmente sabemos. Jane Drew, uma arquiteta inglesa, bastante importante, bastante produtiva, bastante conhecida na Inglaterra, tá? Mas que, em certa maneira, não faz parte de um certo panteão da historiografia da arquitetura moderna, que com muita frequência privilegia, e se alguns alunos de arquitetura estão presentes aqui, a gente sabe que na sala de aula a gente quase que tem aula sobre aquela mesma meia dúzia de sempre, quase todos um homem. E, na verdade, temos uma honrosa exceção. Mas tem a Lina. A Lina é ótima, né? Porque ela sempre aparece como aquele... Assim, não, Silvana, você está exagerando nesse seu argumento, tem a Lina. A gente vai falar da Lina, claro que tem a Lina. Mas tem a Jane Drew, tem a Denise Scott Brown, tem umas tantas outras que foram, de certa maneira, sombreadas em sua carreira por parcerias ou por grupos. Parcerias, uma vez, isso eu vou explorar um pouco ao longo dessa fala, espero conseguir. Parcerias, muitas vezes, amorosas, que se misturam com as parcerias de trabalho, como no caso da Denise Scott Brown. Só para a gente ter uma ideia, a Jane Drew projetou uma escola secundária em Chandigarh, na Índia. Chandigarh, vocês sabem, né, é a capital que o Nehru, depois da independência, vai pedir ao Le Corbusier que projete no Punjab. E justamente na Índia, ela vai desenvolver uma série de edifícios de habitação social. A partir desses edifícios, ela vai cunhar toda uma teoria da arquitetura tropical, ou seja, enfim, dito assim, anos depois, parece quase evidente, mas a arquitetura não podia se comportar da mesma maneira na Suíça e nos trópicos. E é ela, esta mulher, Jane Drew, que vai se preocupar, justamente, a gente está vendo as aberturas e tudo aí nessa escola, que eu considero magnífica, sobre essa arquitetura tropical, é ela que vai formular essa questão. E aí, para a gente dizer que nada acontece, a bronca do Pritzker também teve um resultado, que foi, em 2004, a Zaha Hadid, a iraniana Zaha Hadid, recebeu finalmente, finalmente uma mulher recebeu
o prêmio Pritzker. Mas, enfim, feito esse preâmbulo, falar de mulheres mais contemporâneas, pós-moderna e contemporânea, vamos então ao assunto da pesquisa mesmo. Na minha pesquisa, eu falei de 3 mulheres. Essa nossa conhecida, maravilhosa, Lina Bard, Charlotte Perriand e Carmen Portinho. Tá? Por que eu escolhi essas 3 mulheres? Havia uma lista imensa de mulheres, assim. Aliás, uma das dificuldades do início da investigação era recortar de quais mulheres eu ia falar. Podia falar da Janete Costa, arquiteta pernambucana, pouco estudada. Podia falar da Anne Ting, companheira, né, do Louis Kahn, pouco estudada. Enfim, a lista, né, o harém das mulheres pouco estudadas era quase interminável, quase incontrolável. Mas eu desejei intencionalmente falar de 3 mulheres bem-sucedidas. Porque senão, de certa maneira, eu estava achando a pesquisa muito fácil falar daquelas que não aconteceram, porque a gente poderia simplesmente atribuir o não acontecer a questões, enfim, do patriarcalismo, coisa assim, e, enfim, a pesquisa andaria muito pouco. A minha pergunta era, será que mesmo naquelas bem-sucedidas quer dizer que lograram um nome e uma carreira, nós podemos fazer indagações de gênero? Eu acho que podemos e que devemos. Então, na verdade, Lina Bard, a Lina e a Charlotte, vamos voltar a elas aqui um pouquinho, né? Elas entraram na pesquisa porque elas conseguiram ter um nome conhecido, e aí me parecia interessante desmistificar o sucesso dessas duas como se fossem 2 heroínas solitárias. A Lina, que eu considero uma arquiteta sensacional, muitas vezes ela é tratada nessa chave da singularidade. Tudo é muito singular na Lina, tudo é muito solitário, tudo muito especial. Ela era estrangeira, ela era italiana, enfim, isso tudo é verdade, isso tudo são fatos da carreira dela. Mas também acho que há algo aí de uma certa solidão no campo, estou pensando no campo no sentido do Pierre Bourdieu, que pode ser atribuído também a uma dimensão de gênero. Mas, de qualquer maneira, a trajetória tanto de Lina como Charlotte articulavam saberes e práticas que tiveram lugar no final do século XIX e no começo do século XX, e o registro da excepcionalidade delas só faz sentido se a gente considerar a excepcionalidade num conjunto de circunstâncias. Ou seja, não é que elas eram pessoas excepcionais, claro que elas eram, mas, digamos, sociologicamente, a gente tem que entender o contexto e a circunstância dessa excepcionalidade. Então, há demarcações de fronteira, há demarcações de violência simbólica na carreira das duas. Vou dar só 2 exemplos. Quando a Lina Bobard, nesse momento era Lina Bo, olha o ato falho, que ela ainda era Lina Bo, se formou em arquitetura na Itália. Seu professor, então, diretor do curso de arquitetura, Marcello Piacentini, teria dito a ela, depois de dar uma nota um pouco baixa, tá? A gente confessa a vocês, Lina passou raspando, tá? Ela não passou com 10 de louvor, ela passou com uma nota razoável. Eu nem me lembro, porque a nota italiana tem uma computação qualquer, 80 sobre 110, uma coisa, não era bem isso, mas uma coisa meio esquisita assim. Mas enfim, ela não passou com brilhos, estrelinhas nem nada. E Piacentini teria dito, melhor passar, né? Porque a Annabella Ragazza, uma mulher bonita, ela vai casar, ela não vai exercer arquitetura. Tá? Ela era uma mulher bonita e ela exerceu arquitetura. E ela casou com o Pietro Maria Bardi, que foi a grande vingança, né? Porque, afinal de contas, Pietro Maria Bardi era um inimigo público de Marcello Piacentini. Não acho que é por isso que ela casou, mas enfim, vamos combinar que isso, no mínimo, dá um pouco de roteiro cinematográfico, se alguém quiser filmar, assim, um dia a vida da Lina, que, aliás, não sei o que os cineastas estão esperando, mas isso é um outro tema. Quando a Charlotte Perriand, com 20 e poucos anos, já consagrada em Paris, porque ela participava de uma série de exposições de artes decorativas. Ela foi procurar Le Corbusier, que não era ainda o Le Corbusier, ele também estava em vias de consagração. Então, digamos, uma moça foi procurar um cara um pouco mais velho, que era um arquiteto que estava despontando, a gente está falando dos anos 20, tá, gente? Ela bateu na porta dele. Nas memórias ela conta, é muito gracioso, que ela botou o melhor vestido, né? Charlotte era uma mulher muito bonita, botou o melhor vestido, pegou os melhores projetos, bateu na porta dele, pediu para mostrar os projetos e ele disse assim, senhorita, aqui a gente não borda almofada. Tá? E a Carmen Portinho, quando ela se formou
em 1926, uma terceira engenheira civil do Brasil, e logo depois de se formar, ela foi concursada na prefeitura, e ela se apresentou ao chefe dizendo, bom dia, estou à disposição. Ele falou, a senhora pode subir no telhado e consertar o para-raio. E ela percebeu que se tratava de um rito de humilhação, de fazer uma mulher subir no telhado de vestido. Bom, o que o tal do chefe não sabia é que nas horas vagas, essa moça, que era uma feminista das boas, além de ser uma feminista das boas, ela era uma alpinista das boas. E ela passava o fim de semana escalando Pedra da Gávea e coisa parecida. De modo que ela foi para casa, botou a roupa de escalar, subiu no telhado, consertou o para-raio e disse, próxima tarefa. Se eu chamo atenção para esses 3 momentos, que parece até um pouco anedótico, a gente pode contá-los um pouco na chave do anedotário, é para trabalhar justamente com o fato de que mesmo nas carreiras tidas como bem-sucedidas, a mulher está sempre sendo testada e colocada numa questão de uma violência simbólica que a gente, na linguagem de hoje, alguém diz assim, mas eles estavam só brincando. Não, eles estavam brincando e era totalmente violento. Porque a violência não precisa ser apenas uma violência física, claro. E a Carmen Portinho, então, ela entra na minha pesquisa para desarrumar. Porque fazer pesquisa, enfim, tem alguns pesquisadores aqui, fazer pesquisa é um trabalho muito complicado. E às vezes a gente precisa, a gente mesmo, desarrumar um pouco as hipóteses. Então, eu estava tentando trabalhar com uma ideia de que a Charlotte começou num objeto pequeno e terminou, seu último projeto foi uma estação de esqui, onde é um projeto de urbanismo. Então, voltando àquele mantra, da colher à cidade. A Lina começou escrevendo em revistas femininas e terminou fazendo as obras que a gente conhece em São Paulo, sei lá, Prefeitura, o Sesc, Pompeia, o próprio MASP e tal. Então, eu tinha um pouco a hipótese de que a trajetória feminina começava na escala mais irrelevante, relevante, entre aspas, não sou eu a considerar essa escala irrelevante, para terminar na escala que importa. Aí pensei, não, está muito redondo, né? Pesquisa não pode ficar muito redonda no começo, porque senão a gente fica refém das próprias hipóteses e a coisa não anda. Falei, vou chamar uma terceira mulher para desarrumar. Chamei a Carmen Portinho. Por quê? Porque a Carmen é engenheira. E mas um dos primeiros trabalhos importantes que a Carmen fez, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, foi um plano para Brasília. Para Brasília não, para a capital do Brasil, no exato lugar onde mais tarde foi conhecida Brasília, pasmem, em 1938. E a Carmen terminou a sua carreira como diretora da Escola ESG, Escola Superior de Desenho Industrial. Então, eu pensei, da cidade ao objeto. A Carmen é o contrário. A Carmen vai desarrumar a minha vida. E isso vai ser bom para a pesquisa. Se foi bom, enfim, a gente vai ver depois. Mas então, eu estava tentando tratar das mulheres de sua produção, ou seja, de objetos que são casas, cadeiras, colares, cozinhas, e que têm agência, que são desenhados, que são projetados, e que nos convidam a visitar o que eu estou chamando de lugares de mulher. Uma explicação quase telegráfica do título da tese, que é o título dessa palestra, é lugar de mulher é um duplo, claro. Eu estou falando do lugar social, que é permitido à mulher, e enfim, tanto que lugar de mulher é uma expressão que a gente usa no sentido comum, Inclusive as feministas jovens sempre dizem, lugar de mulher é onde ela quiser. Então, algo que está já consagrado pelo nosso uso comum, e também o lugar de mulher, o lugar que a mulher projetou dentro da arquitetura moderna e o lugar que a mulher ocupou dentro da arquitetura moderna. Que ela ocupou como arquiteta, que ela ocupou como usuária, como autora do projeto, como dona da casa, como dona de casa. Ou seja, na arquitetura moderna não foram muitos os lugares da mulher, mas certamente o espaço doméstico foi um deles. Então, a ideia era discutir essas premissas a partir das trajetórias comparadas de Lina, tentando ir um pouco para além da Lina canonizada por parte da bibliografia da última década, da Charlotte Perriand, tentando ir um pouco além dos seus 10 anos de parceria com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, e tentando trabalhar com a Carmen Portinho, tentando ir um pouco além também da sua colaboração com o arquiteto, seu parceiro de vida e de trabalho, Afonso Eduardo Reide.
né? Carmen é uma engenheira, como eu disse, Charlotte é uma designer e a Lina é uma arquiteta, mas de certa maneira as três fazem parte de um certo universo da chamada arquitetura moderna. E é claro que eu passei anos imaginando se as três tinham se conhecido, né? E a minha imaginação ficava imaginando as três, né, tomando uma cerveja em algum bar do Rio de Janeiro dos anos 1950, mas depois, lá pelo fim da pesquisa, eu cheguei a encontrar, não tive tempo de analisar ainda, alguma correspondência entre a Carmen e a Lina, porque a Carmen, nesse momento, era diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e a Lina trabalhava no Museu de Arte Moderna da Bahia, ou seja, era uma correspondência de diretora de museu para diretora de museu, e algumas fotos da Carmen com a Charlotte. E no final de suas memórias, a Charlotte, que morou um tempo no Brasil, foi convidada por um grupo para conhecer o Nordeste do Brasil, né? E ela foi para a Bahia, tudo, e foi para Pernambuco. E em Pernambuco ela encontrou Miguel Arraes. E nesse momento a Charlotte Perriand tinha uma longa experiência no trato do artesanato a partir de uma viagem que ela havia feito ao Japão e Indochina. E Miguel Arraes teria perguntado a ela, por que você não traz sua experiência de artesanato para pensar o Brasil? E a resposta dela, porque Lina Bobardi já fez isso no Solar do União. Então, a minha descoberta foi que assim, essa intuição inicial da pesquisa depois revelou que redes de relações sociais, de fato, operam e dão sentido. Enfim, continuo imaginando o encontro das três. O que será que elas iam conversar? Então, caminhando um pouco, eu proponho que o nascimento disso que eu estou chamando dessa divisão de trabalho tácita entre gêneros remete à fundação da importante escola de arquitetura Bauhaus em Weimar, Alemanha, em 19. A Bauhaus está fazendo 100 anos, vocês sabem. O Google ontem estava pulando com imagens da Bauhaus nos jornais. Todos os dias sai alguma coisa da Bauhaus nos melhores jornais, né? Ou seja, El País, Nexo, enfim, a imprensa que a gente, né? A imprensa que hoje em dia dá para ler, né? Que não é toda, né? Na minha opinião. Agora, curiosamente, eu li atentamente esses artigos, poucos deles falam das mulheres da Bauhaus. Tá? Quando a Bauhaus foi criada, né, na Alemanha de Weimar, havia uma expectativa de que houvesse algumas mulheres no curso. O Walter Gropius esperava talvez 100 homens e no máximo 50 mulheres. O que acontece é que a Constituição de Weimar garantia à mulher o acesso ao ensino, e escola nenhuma podia barrar. Olha a alegria delas, né? Mal sabia as meninas chegando para a sala de aula aqui, né? Mal sabiam, né? O que esperava. Walter Gropius sugeriu ao conselho da escola uma seleção mais rigorosa, afinal de contas estava entrando muita mulher. E que, no caso do sexo feminino, que estava sobre-representado em termos numéricos, ele recomendou que não se fizesse com ela nenhuma atividade experimental. As mulheres não eram dadas ao experimentalismo. E que elas fossem conduzidas diretamente ao ateliê de têxtil, de cerâmica e de encadernação. Em 23, a direção da escola era nem admitir mulheres mais fora desses ateliês para o próprio bem delas e para o próprio bem da escola. E aí nenhuma delas era permitido estudar arquitetura. Ou seja, então de volta da colher à cidade, é claro que nem tudo tinha a mesma importância. E as mulheres ficaram nos chamados trabalhos manuais. E os homens temiam que essa tendência artesanal viesse se fortalecer, ameaçando aquele que era o objetivo final da escola. Afinal de contas, o objetivo da escola era a produção da arquitetura, da nova arquitetura. Ao aproximar as mulheres das técnicas têxteis, a Bauhaus, me desculpem, mas ela estava mais próxima do mundo das academias de arte do século XIX do que ela mesma gostaria de admitir. Tem uma certa ilusão escolástica de achar que ela era tão moderna assim. Afinal de contas, se ela fosse tão moderna assim, ela teria admitido a mulher em todos os lugares. E nessa agenda de atividades do têxtil, a gente tinha bordado, crochê, acabamentos, debruns, rendas, passamanarias e macramê. Ou seja, não é de se espantar que quando a Charlotte Perriand foi procurar o Le Corbusier, ele disse, senhorita, aqui a gente não borda almofada. Porque o ensino feminino das artes aplicadas, neste momento, na Europa, era ensinar as mulheres a bordar. Aliás, bordar é uma atividade magnífica, não vejo nenhum problema nisso. Você sabe que William Morris, do Arts and Crafts, ele era um exímio bordador. Só que depois, bordar tornou-se
né? Uma atividade das mulheres. Ou seja, as mulheres tinham que fazer uma atividade na Bauhaus com pouca teoria, muito ensaio e erro. E quando as aulas de tecelagem começaram a se tornar um sucesso, o professor de teatro, o grande artista Oskar Schlemmer, as atingiu com ironia. Perguntaram a ele, onde estão as mulheres? Ele falou, onde houver lã. Onde houver lã, nós encontraremos mulheres sempre tecendo para passar o tempo. Claro que há algo muito além da visível, nem um pouco improvável, misoginia do Schlemmer. Mas, de qualquer maneira, homens e mulheres viam a tecelagem como uma atividade naturalmente adequada às mulheres. Tanto que esta única professora da Bauhaus aqui, que é a Günther Stolz, aqui a gente está vendo, né, todos os arquitetos e artistas da Bauhaus, o Gropius está aqui no meio. A Günther Stolz mesmo falava, a tecelagem é um campo feminino. Jogar com cor e forma é uma sensibilidade da mulher. Interessante, né, que tinha algo que a gente pode até hoje, 100 anos depois, a gente pode se perguntar se havia uma certa autossujeição, não era se colocar neste lugar do têxtil como feminino, mas ao mesmo tempo que em 26 ela publicou um texto, essa fala que eu acabei de falar para vocês, né, que o bordado é rítmico, o tapete é rítmico, é menos lógico, todas são predisposições femininas. Na hora que o Walter Gropius quis pagar a ela menos do que a Klee, Kandinsky, Oskar Schlemmer e todos mais, por ser professora de têxtil e certamente por ser mulher, ela entrou com processo junto ao Ministério da Educação e ganhou. Então, acho que é muito interessante a posição dela, que de um lado ela acata este lugar feminino que lhe é conferido, mas também não acata tanto assim a ponto de aceitar essa sujeição, ou seja, não é uma autossujeição. Qual foi a mulher que conseguiu escapar do têxtil? Foi Marianne Brandt. Na verdade, Marianne Brandt já era, antes de entrar na Bauhaus, estava se tornando uma pintora expressionista relativamente conhecida. E ela consegue o milagre de adentrar o setor de siderurgia da Bauhaus. E siderurgia é o oposto de lã, né? Se lã é um material mais feminino, lã e tecido são os materiais mais femininos, a gente tem aqui siderurgia, toda a simbologia, enfim, atribuída ao aço, ao ferro, aos fornos, tudo isso, são masculinas. E vejam bem o que Marianne Brandt fez lá. Um serviço de chá. Sensacional, né? Eu sonho com esse serviço de chá na minha casa, dia e noite, né? Enfim, aliás, sonho não sei por quê, porque sonho na Bauhaus comprar, deve custar uns 500 euros, mas enfim. Mas vejam bem, a siderurgia foi feminizada pelo trabalho dela, porque se o Marcel Breuer e os outros arquitetos da Bauhaus faziam cadeiras, mesas, mobiliários, o que ela pôde fazer é um serviço de chá, nada mais doméstico, nada mais feminino. Vejam bem, vocês podem estar perguntando, então eu estou diminuindo a produção dessas mulheres? Não. Esse serviço de chá é parte do acervo de design do MoMA. Ele é um desenho conhecido mundialmente. Ele é um exemplo de aplicação, né, das artes, dos saberes da siderurgia, mas ele é um objeto doméstico. Então, o que eu quero argumentar é que essas mulheres, neste lugar, elas não ficaram numa posição silenciada ou silenciosa ou menor, elas efetuaram uma verdadeira revolução simbólica. Ou seja, se elas foram para os tapetes nunca mais foram os mesmos. Se elas foram para o objeto pequeno também nunca mais foi o mesmo. Mas, de qualquer maneira, houve essa divisão sexuada de trabalho. Isso não dá para a gente fingir que não aconteceu. E não há que fingir, porque que não estão falando disso ao falar do centenário da Bauhaus. Aqui a gente tem outra, enfim, as mulheres da Bauhaus são mais de 50, eu falaria 2 horas só delas, então vou só pontuar alguns exemplos. Bettina Koch-Ott também foi alguém que ficou no ateliê de tapetes, mas depois ela conseguiu fazer, na primeira exposição importante da Bauhaus, que chamava Haus am Horn, que foi uma casa modelo que foi montada, né, em Weimar. Ela fez a cozinha. E aqui está a Günther Stolz, né, que é essa professora, foi a primeira professora admitida que teve esse episódio. Aqui mais uma foto dela na companhia, né, desses senhores ilustres, né.
A gente tem aqui o Albers, Marcel Breuer, ela, Oskar Schlemmer, Vassily Kandinsky, Walter Gropius, Herbert Bayer, Mohori Nagy, Hinnerk Scheper. A gente pode imaginar a dureza que era a vida dessa mulher, sendo a única professora do lado desses homens que, claro, eles eram homens brilhantes. Ela era uma mulher brilhante também. O que ela fez nesse lugar? Ela fez, junto com o Breuer, algumas cadeiras onde o Breuer fazia parte do projeto do mobiliário e ela fazia parte do tapete. Ela mostrou, na mesma exposição, Haus am Horn, alguns dos seus primeiros tapetes, que eram tapetes muitas vezes colocados na parede, como se fossem quadros, o que nos levanta uma questão que eu pretendo retomar daqui a pouquinho. E aqui a gente vai ver rapidamente alguns tapetes dela. E quando a Bauhaus, né? A Bauhaus a gente sabe, foi em Weimar, teve seu momento de ápice em Dessau, foi para Berlim, foi fechada pelo nacionalsocialismo. E quando isso acontece, ela se muda para a Suíça e abre uma fábrica de tapetes, e, enfim, e termina a vida extremamente bem-sucedida, desenhando e produzindo seus tapetes. Outra mulher importante desse mundo, a quem foi negado a arquitetura, mas continuava pensando em espaço, cor e forma e tudo, foi Annie Albers, que também foi bastante dedicada ao universo da tapeçaria. Na Annie Albers a gente tem um aspecto importante, que nós trabalhamos um pouco para falar de outras mulheres, que é o mesmo trabalho da Denise Scott Brown, ou seja, dela trabalhar em parceria com o seu companheiro de vida e de trabalho, que neste caso era o artista plástico da Bauhaus, Josef Albers. Então, vamos olhar um pouquinho os tapetes da Annie. Ela fez vários tapetes. Quando a Bauhaus termina, ela e Josef Albers se mudam para os Estados Unidos e vão trabalhar no Black Mountain College, que era uma escola de artesanato, artes aplicadas, desenho industrial bastante importante, onde eles foram bastante influentes. E algo que outro dia, vendo uma exposição me ocorreu, que ainda quero pesquisar, sobre o impacto do trabalho deles dois sobre o arquiteto mexicano Barragán, que visivelmente conhece o trabalho deles, viajaram junto pelo México. E depois de pensar nisso, agora eu olho as cores do Barragán e a obra do Barragán, eu só consigo pensar no casal Albers. Mas Annie fez uma série de tapetes, tanto os tapetes da Guinta como da Annie são vendidos até hoje. Tá? E assim como o jogo de chá da Marianne Brandt, custam verdadeiras fortunas. O que é um outro assunto, né? Como o desenho industrial, feito para atender as pessoas, depois vai tendo vai gentrificando, digamos assim. Mais um tapete da moça, mais um tapete da moça. Vamos aí. E eu vou chegar onde eu quero chegar. A Annie Albers foi a primeira mulher a expor tecelagem no MoMA em 1949. Isso chama a atenção do MoMA, é porque eu acho que o MoMA, de certa maneira, é um pêndulo do que acontece no mundo das artes modernas do século XX. Entrou para o MoMA, entrou para o que é relevante para o mundo. Desde o Brasil Builds e várias exposições, o MoMA dá um pouco o termômetro. Annie Albers, num certo momento de falta de dinheiro nos Estados Unidos, resolveu fazer joias. E como não havia os materiais para se fazer joias, ela começou a fazer joias com as coisas mais ordinárias do mundo. Pode passar, André. Eles podem pegar, contanto que volte, tá? Vocês vão ver do que são feitos. Esse colar é um ralinho de pilha com os clipes de escritório pendurados. Isso aqui é um grampo de cabelo. Isso aqui é aquela arruela que a gente põe para... Quando a gente vai pregar alguma coisa na parede, como é que chama? É porca? Parafuso. Quando a gente vai pregar o parafuso, como chama aquela arruela? É um colar de arruela. Ou seja, essa moça não teve acesso à arquitetura, mas ela está lidando com formas e materiais. Com formas e materiais pouco nobres. Ou seja, está desafiando a hierarquia dos materiais e afirmando o lugar do projeto. É tão diferente do que alguém faz quando faz um museu de concreto? Pergunta para a gente continuar pensando, tá?
E o colar tem que voltar. Porque é de estimação, né? A gente não vou deixar um colar da Annie Albers dando sopa assim, né? No auditório. Mas eu queria chegar neste ponto. Josef Albers, que é um artista plástico sensacional, ele ficou conhecido por fazer teoria das cores. Teoria das cores é uma série grande dele, onde ele vai fazendo quadros com o mesmo formato, a mesma proporção e mostrando como é que as cores estão relacionadas umas às outras, ou seja, como se uma cor não existisse por si, mas ela existisse tal como colocada pela sua cor vizinha. Albers. Por que é? E há textos já no fim da carreira da Annie Albers se queixando por que ele era visto como um grande artista e ela como uma artesã, se ela fazia teoria das cores. Só que ela fazia teoria das cores usando um outro suporte, que era o tecido. E ele fazia a teoria das cores usando a tela. Então essa fala da Annie Albers reforça o meu argumento de que há uma hierarquia de gênero e gênero. Gêneros artísticos mais relevantes, gêneros artísticos menos relevantes e gênero, né? Outra Bauhauser importante, eu vou falar rapidinho sobre ela, que eu estou vendo que o tempo está passando aqui, foi a Lili Reich. Lili Reich é uma pena, porque ela morreu em 47. Adoraria que ela tivesse podido viver mais e contar a sua versão dos fatos. Ela era uma desenhista industrial, fez vários móveis, ela era amante do conhecido arquiteto Ludwig Mies van der Rohe. Ela desenhou alguns móveis junto com ele, ou para os projetos dele. Então, aqui alguns móveis assinados pela Lili. Ela desenhou, num projeto grande do Mies van der Rohe, este café, que na verdade era um galpão imenso, ela fez uma divisão com tecido. Se eu coloquei esse slide, tem uma intenção, porque a Lina fez uma coisa muito parecida com isso na Bahia. Quando a Lina chega na Bahia, tem o Teatro Castro Alves, ela precisa dividir. Ela divide com cortinas de tecido. E enfim, talvez tenha aí uma inspiração no trabalho da Lili Reich, que certamente a Lina conhecia. Mas tem a pergunta que não quer calar. Quem desenhou a cadeira Barcelona? O Mies nunca havia desenhado móveis. E também, depois que a Lili saiu da relação, também nunca desenhou móveis. E eles fizeram juntos a cadeira Barcelona, em 1927, para o pavilhão de Barcelona da Exposição Universal da Espanha. E, comumente, a cadeira Barcelona é atribuída ao Mies. Não estou dizendo aqui que a cadeira Barcelona é do Mies. Nossa, nós fomos todos enganados por uma falsa bibliografia ao longo da nossa vida. Mas estou dizendo que há uma condição de parceria nos grandes projetos que precisa ser investigada. Onde estão os documentos, onde estão os desenhos e por que essa cadeira é atribuída apenas a ela? Eu me alinho a alguns pesquisadores daqui e de outros países que acham que isso foi uma parceria. Certamente, os dois conjuntamente fizeram um trabalho melhor. E aqui, né, eu termino um pouco a microsessão das mulheres da Bauhaus com essa foto que eu acho impressionante, da Ilse Gropius na cadeira do Marcel Breuer, de certa maneira oculta, né? Quer dizer, eu demorei muito tempo e ainda paira uma dúvida se essa moça era mesmo a Ilse Gropius ou se era uma aluna qualquer da Bauhaus. De qualquer maneira, a gente sabe quem fez a máscara foi feita pelo Oskar Schlemmer. A gente sabe quem fez a cadeira Vassily Kandinsky, foi feita pelo Marcel Breuer e a gente não sabe quem é essa mulher. Então, acho que essa foto dessa ocultação, digamos assim, diz muito a respeito do lugar das mulheres nessa famosa escola vanguardista de arquitetura. Já me foi cobrado, está sendo cruel com a Bauhaus. Ah, não, eles eram homens do seu tempo. Sim, mas a mulher estava entrando no mundo do trabalho, a mulher estava pleiteando o voto. Então, talvez ser moderno para valer fosse estar com os ouvidos e olhos abertos, as transformações estavam acontecendo do lado de fora da escola. E passamos uma outra mulher importante também. Gretchen, ou Margarete Schutt-Liotsky. Ela ficou conhecida, paira uma dúvida se ela foi a primeira ou a segunda arquiteta formada pela Áustria. De qualquer maneira, ela fez vários trabalhos de habitação social junto com Adolf Loos, em Viena. E ela ficou bastante conhecida
ao fazer a chamada Cozinha de Frankfurt, que foi exibida no Siam de 1927. Essa cozinha foi um sucesso estrondoso, até porque, como ela foi feita para um conjunto habitacional projetado pelo arquiteto suíço Mart Stam, que tinha 11 mil apartamentos, ela fez 11 mil cozinhas. 11 mil, tá, colegas? Ou seja, há quem considere isso o nascimento do desenho industrial para valer. Desenho industrial entendido como aquilo que é feito para ser feito em larga escala mesmo. 11 mil cozinhas. Foi um sucesso, foi muito publicado. Ela, no final da vida, dizia duas coisas muito interessantes. Ela dizia, ich bin keine Küche, eu não sou uma cozinha. Por que ela dizia isso? Aí ela dizia uma outra coisa interessante, ela falava assim, eu fiz essa cozinha como arquiteta, e não como dona de casa, porque na verdade eu nunca tinha entrado numa cozinha antes de fazer a cozinha de Frankfurt, porque eu não sei nem cozinhar. Porque também há sempre essa ideia de que, né, lugar de mulher, né? Bom. O que aconteceu? Esta senhora, ela foi muito importante na resistência ao nacionalsocialismo. Ela foi exilada, ela foi para a Rússia, ela fez uma série de escolas públicas na União Soviética, né, Rússia já soviética. Ela foi para a Bulgária, onde ela fez algumas cozinhas burguesas, ela fez casas burguesas. Ela voltou para Viena, ela morou na França, ela morou na China, ela morou na Bulgária, ela morou em Cuba. Voltou para a Alemanha, voltou para a Áustria, fez conjunto habitacional, fez casas unifamiliares. E as duas linhas que falam dela nos grandes manuais de história da arquitetura são relativas à cozinha de Frankfurt. Então, ela dizia, já com quantos anos? Deixa eu mostrar. Ela viveu bem, vamos falar a verdade, né? Já um pouquinho antes de falecer, ela dizia, gente, eu sou muito mais do que uma cozinha. Aqui só um exemplo de enfim, mobiliário que ela desenhou e tudo mais. Então, feito essa apresentação de outras mulheres, a gente passa às indagações que conduziram à pesquisa propriamente dita. E se eu coloco essa imagem, é porque a pesquisa nasceu por causa dessa imagem. Quem aqui é pesquisador sabe que os motivos pelos quais uma pesquisa nasce são insondáveis, mas um belo dia, não me perguntem por quê, eu olhei essa foto aqui da Charlotte Perriand. Eu nem estudava a Charlotte, mal sabia quem ela era. E essa foto aqui já era uma velha conhecida minha. E a minha pergunta foi, por que essas duas mulheres estão deitadas em suas obras escondendo o rosto? E quando a gente pensa nisso, pensando também nesta foto, há algo a pensar, né? A resposta, na verdade, eu não tenho até hoje, mas enfim. Comecei a procurar o que poderia haver em comum entre duas trajetórias diferentes no espaço e no tempo. A Charlotte, um pouco mais velha, da Lina. E aí eu fui fazer uma certa biografia comparada, assim, digamos, dessas duas. A Charlotte é um caso interessantíssimo. Ela nasceu em Paris em 1903. Ela era filha de alfaiate e costureira. E ela morava naquela região de Paris, que hoje a gente chama de Marais, perto do Marais, um pouco mais a oeste do Marais, e em alguns predinhos que tinham escapado, digamos assim, da reforma avassaladora do Haussmann no século XIX. O que eu quero dizer com isso? Predinhos onde persistiam alguns ofícios. Então, nas suas memórias, porque a Charlotte viveu muito, então, ao contrário da Lili Reich, ela pôde escrever as memórias e contar, de certa maneira, sua própria versão dos fatos. Mas a Charlotte cresceu num prédio que ela dizia o seguinte, no primeiro andar morava alguém que lidava com couro, no outro andar morava alguém que lidava com madeira. E assim ia, e o pai dela fazia, era um alfaiate, e a mãe dela fazia colarinho de smoking. Tá? Então, eram profissões, digamos, eram ofícios desse universo do artesanato, eram nesses prédios, né? E para quem que essas pessoas vendiam? No primeiro momento, essas pessoas vendiam para o cliente. Mas justamente pelas transformações que Paris havia passado a partir da segunda metade do século XIX, essas pessoas estavam vendendo cada vez mais
para as lojas de departamento que tinham sido fundadas em Paris nesse último quartel do outro século, do 19, né? Então, estou falando de quê? De Galerie Lafayette, Le Bon Marché, Samaritaine, Printemps e outras lojas parisienses que começaram a, digamos, a gente não fala terceirizar para aquela época, mas enfim, a subcontratar, o que alterou totalmente essa relação de produção. Enfim, uma hipótese que eu acho que é interessante da gente trabalhar é que a Charlotte, de certa maneira, ela continuou no ramo dos pais, só que de uma maneira escolarizada e profissionalizada. Ela era filha de uma família modesta, né, filha única de uma família modesta, que a mãe dizia para ela sempre, você vai ter que trabalhar, ou seja, então ela conta com muita clareza nas memórias que, assim, a hipótese de bom casamento não era exatamente o horizonte era ser uma mulher trabalhadora, a mãe dizia que o trabalho era o equivalente à liberdade. E ela vai ganhar uma bolsa, porque uma tia já havia estudado na União Central de Artes Decorativas de Paris, que era uma escola que funcionava um pouco naquele esquema que eu falei. Era uma escola que atendia as mulheres, e as mulheres estudavam o quê? Enfim, bordado e todos esses saberes femininos, mas de uma maneira profissionalizada, que era para produzir a respeito disso. Ela conta na sua biografia que ela era péssima aluna, e que ela não gostava de nada disso. Acho ótimo ver que, né, as pessoas não têm... o Pierre Bourdieu fala de ilusão biográfica, né? A gente tem sempre que ter cuidado, não é porque alguém se torna um profissional brilhante em algum momento que a gente tem que voltar para trás, né? Então a gente viu que a Lina não passou com nota máxima e que a Charlotte se dizia uma péssima aluna. E ela achava aquilo tudo muito desinteressante, e lá pelas tantas ela resolve ter aula de pintura, que diz que foi pior ainda. E quando ela estava quase a um passo de desistir disso, justamente o diretor da escola, que era um artista decorador chamado Maurice Dufresne, ele vai trabalhar no ateliê da Galerie Lafayette para produzir mobiliário. E ele convida a Charlotte para trabalhar com ele. E aí a carreira dela engata, porque ela sai um pouco desse universo da teoria e se aproxima do universo, né, do hábitos dela, da formação dela, que era um universo bastante, digamos, prático, operativo. E aí ela vai fazer uma série de objetos ainda bastante presos, e isso não é um problema, não para mim, a uma estética das artes decorativas, do Art Deco. Ela expõe na famosa exposição de artes decorativas de 1925, que foi uma exposição estrondosa em Paris, e ela expõe no stand, digamos assim, no espaço do Dufresne, que era o espaço da Galerie Lafayette. E a exposição de 25 é uma exposição interessante, porque uma parte da bibliografia nos narra que, por exemplo, uma exposição de Le Corbusier mostrou seu pavilhão Esprit Nouveau. Lamento dizer, mas nas minhas pesquisas com a documentação original da exposição de 25, eu fiquei sabendo, o que é um pouco desapontante, que o pavilhão do Esprit Nouveau estava lá no cantinho e nem a Charlotte foi ver, tá? Quem fez sucesso ali mesmo foram as artes decorativas, foi a Sonia Delaunay com as suas roupas, foi o estande da Citroën mostrando os seus carros, e foi um arquiteto que a gente estuda pouco, pro meu gosto, que é o Robert Murray Stevens. Que esse sim era o comercial, ou seja, foi uma exposição comercial. A vanguarda não teve exatamente uma reverberação tão grande nisso. Mas a Charlotte já estava, então, expondo nessa exposição importante e tudo. Em algum momento, ela achou de pedir para trabalhar com Le Corbusier, mas antes disso aconteceu um episódio importante com ela. Ela se casou. Se casou de vermelho, com um homem mais velho, inglês, ou seja, tudo aquilo que os pais não queriam, né? Mais velho, inglês, protestante, de vermelho, enfim. Na verdade, ela se casou com alguém que comprou a primeira obra dela. Ela fez uma pequena obra, expôs, e esse senhor comprou para sua garçonnière. Não era para sua casa, era para sua garçonnière. E aí acabou se envolvendo com ela, tudo. Na verdade, ele vendia tecidos para os pais dela. E aí ela vai fazer do seu apartamento de casada uma experimentação. Então ela vai projetar para o seu apartamento de casada, e eu chamo a atenção para esse desenho do apartamento aqui. A gente está vendo esse teto rebaixado. Isso é um apartamento parisiense, para quem constrói, para quem conhece a morfologia, digamos, dos predinhos de Paris, isso é a mansarda. Naqueles prédios do século XIX, isso era o espaço que cabia aos quartos de empregada. Então, na verdade, o casal, que era um casal de poucas posses, foi morar nesse micro
apartamento de mansarda. E como não havia espaço para fazer uma sala, para fazer o salão burguês tão comum nos apartamentos franceses, ela opta por fazer um bar chamado Bar sobre o Teto, Bar sur le Toit, onde ela faz esse espaço para eles dois, um casal jovem, receber os amigos. E ela faz esse bar trabalhando com metal. Isso é importante, a gente já vai ver por quê. Então ela vai fazer de todo o seu apartamento uma experimentação daquilo que ela gostaria de fazer. Então ela, na verdade, o que ela faz? Seu primeiro trabalho, ela decora sua própria casa, casa dela e do marido, tá? Então aqui a gente vê que ela usa objetos, garrafão de vidro, enfim, coisas compradas em feira, em mercado, tudo isso. Aqui a gente vê também, né, a mini sala de cantinho, com esse desenho aqui do teto que cai, né? O quarto quase monástico do casal. O quarto da Lina Barthes também é bem monástico. Se alguém já visitou a casa de vidro, vai ver que... E mais importante, a sala de jantar. Vocês estão vendo a sala de jantar, essas cadeiras? Essas cadeiras são conhecidas hoje como cadeiras do Le Corbusier. Sim, elas são vendidas como cadeira LC alguma coisa. Ela fez essas cadeiras para sua própria casa e a mesma sala foi exibida no ano seguinte no Salão dos Artistas Decoradores de 1927 com sucesso. Então, na verdade, nesse momento ela estava fazendo experimentação para sua própria casa e depois ela exibia os móveis. Essa mesa é uma mesa muito interessante. Não tem tempo de explorar tudo, mas essa mesa é uma mesa extensível. E esse tampo é de borracha. Essa borracha preta de bolotas, que nem tem no chão do MASP. Ela põe isso na mesa. Por quê? Quer para não colocar toalha. Quer para não ter que lavar a toalha. Claro, genial. Gente, sensacional. Por quê? Porque nesse momento havia um movimento na França, das chamadas, né, artes do lar, les arts ménagères, que é de tentar tornar a vida mais prática e mais operacional diante de uma constatação que a Europa estava fazendo naquele momento de que não teremos mais empregados domésticos. Havia toda uma discussão na Europa sobre o chamado The Servant Problem. Ou seja, a burguesia descobriu que não haveria mais empregados domésticos à mão cheia, como havia, então havia que se tornar a casa mais viável. E a arquitetura moderna e o design moderno tiveram uma participação nisso. Não importa que os motivos, muitas vezes alguém vai negar que o motivo foi esse, mas me parece tão claro que a ideia de você ter uma mesa sem toalha nem nada, que você depois limpa com facilidade, era essa a perspectiva dela, ela mostra isso. E aí, neste momento que ela vai bater na porta de Le Corbusier, já com este portfólio embaixo do braço, e ele diz, senhorita, nem pensar, não bordamos almofadas, ela deixa um cartão com ele, deseja a vida, e vai embora. E aí acontece o seguinte, preciso explicar o porquê que eu estou falando dessa foto de narrativa forjada. Na internet a gente encontra esta foto, do dia em que eles se conheceram. Le Corbusier aqui, essa foto é muito eloquente, né, gente? Le Corbusier aqui, Charlotte aqui, e o marido de Charlotte atrás. Relegado a coadjuvante, né? Na verdade, a foto original, e essa foto está horrível, porque eu tirei com o celular de um álbum de fotografia de uma família, de alguém da família do marido. Essa é a foto original, que está em outra ordem, e tinha dois artistas decoradores, né? René Herbst e... Ai, meu Deus, me deu um momento Alzheimer agora. Depois eu vou lembrar o nome desse outro que trabalhava com ela, mas que eram artistas do mundo da decoração. E o dia que ela conheceu Le Corbusier. Por quê? Porque Le Corbusier foi nesse salão de artes decorativas e viu o bar. Falou, a moça sabe lidar com metal. A moça faz algo mais do que bordar almofada. E Le Corbusier tinha um problema nesse momento, porque ele havia apresentado uma casa na famosa exposição de Stuttgart, do Weissenhof, de Lungen, e ele não tinha móveis. E os alemães, imagina, os alemães que já faziam os móveis da Bauhaus, tripudiaram, né? Le Corbusier está achando que ele é um arquiteto à nossa altura, mas ele não é capaz de fazer mobiliário. E ele acaba entregando sua casa com móveis comprados no mercado. Então, na verdade, a Charlotte chegou para cobrir uma lacuna que o escritório dele tem, e ele a contrata sem remuneração. Dizendo que, afinal de contas, ele ia aprender muito
no escritório. Então, só um lugar de mulher casada permitia que ela pudesse trabalhar, se dar esse luxo de trabalhar sem remuneração. Ali, a carreira dela, primeiro o Maurice Dufresne fala, você vai secar por dentro, porque você não vai ter espaço junto a ele. Claro que tinha uma ciumeira, enfim. E aí é na condição do ateliê do Le Corbusier que ela vai fazer uma série de móveis. Embora isso seja tema controverso, e provavelmente os fabricantes não vão concordar comigo, mas é muito curioso, porque o Le Corbusier não havia desenhado um móvel até Charlotte Perriand ir para o escritório dele, e não desenhou nenhum depois. Todos os móveis que a gente conhece sob a sigla LC são feitos no período de 10 anos, onde ela trabalhou com ele. Mas não fosse isso, a gente tem essa patente da famosa chaise longue basculante, que ela submeteu em 24 de setembro de 29, assinada por Madame Schofield, nascida, Charlotte Perriand, pelo senhor André-Pierre Jeanneret e pelo senhor Charles-Édouard Jeanneret, conhecido como Le Corbusier. Assim, essa cadeira foi patenteada. E assim, essa cadeira foi depois, por uma série de mecanismos de vendas e patentes, porque ela foi patenteada, mas na verdade na época a indústria francesa não estava interessada em produzir, era caro produzir isso porque não tinha uma escala industrial. O fabricante de móveis Tonnet tentou começar a produzir, mas produziu poucas, e acabou sendo um móvel caro. Então isso não foi para frente. Quando posteriormente ela foi patenteada na Suíça e na Itália, foi patenteada como Le Corbusier. Mas, como pesquisa não é uma coisa inútil, e muitas pessoas no mundo, não só eu aqui, modestamente em português e no Brasil, estamos pesquisando a Charlotte Perriand, mas enfim, tem pesquisas sobre ela na Suíça, na França, especialmente nos Estados Unidos, não há mais como negar. Então, recentemente, a maior fabricante dos móveis de Le Corbusier, que é a Cassina, já gravou nessa cadeira Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand. A ordem está errada, né? Mas a gente caminha, né? A gente vai caminhando. Então, falar um pouquinho da Charlotte rapidamente, porque o tempo está passando mais rápido do que eu imaginava. Charlotte teve uma carreira bastante interessante. Ela, no escritório, ela acabou já divorciada, porque, obviamente, esse casamento, né? Com ela trabalhando de graça para Le Corbusier, enfim, não estava dando muito certo. Já divorciada, ela se tornou parceira do Pierre Jeanneret, que era o sócio do Le Corbusier, então a gente tem eles aqui numa viagem para a França. Pierre Jeanneret é muito pouco estudado também. A gente tem aqui, ela participava do Cians, então ela está junto com o casal José Louis Chert, que é um arquiteto catalão muito importante, e sua esposa Milchá. Ela era muito próxima aos parceiros do ateliê do Le Corbusier, então a gente tem aqui ela na sua própria casa com o Alfred Roth, que é um arquiteto suíço muito importante, que também foi um dos colaboradores do Le Corbusier, e com Kunio Maekawa, que era um arquiteto japonês igualmente importante. Ele fez o pavilhão do Japão na exposição de 1937. Enfim, depois foi ele que a levou para o Japão. Aqui, né, ela com a turma do Cians, né? Esse aqui é o Leger, no Cian de Atenas, ou seja, ela esteve em vários lugares importantes da arquitetura moderna, na condição de trabalhar com Le Corbusier e depois. E aí, no momento que ela estava quase saindo, ela participou, né, do pavilhão então Nouveau com Le Corbusier em 1937, e ela foi convidada para fazer junto com Leger um pavilhão do Ministério da Agricultura em Paris, onde ela fez este painel, que é pena que a imagem seja pequenininha, que não tem a imagem da inteireza do painel. Eu tive a oportunidade de vê-lo de perto no Museu Reina Sofia, que chama A Grande Miséria de Paris. E aí foi o momento em que ela se afasta, o que Le Corbusier a despede. Jamais saberemos se ele a despediu por causa do envolvimento dela com Pierre Jeanneret, ou se ele a despediu porque ele já estava se aproximando, né, daquele Le Corbusier que mais tarde viria a trabalhar com o governo de Vichy, enquanto ela estava mergulhada no Front Populaire e preocupada com a miséria de Paris e com um desenho industrial que de fato fosse um desenho industrial acessível às pessoas. Ela parte para o Japão, assim que começa a guerra. Não dá tempo da gente falar sobre a odisseia dela no Japão, que é sensacional, mas enfim, é toda uma outra
um outro momento. E ela tem uma carreira bastante fecunda depois do Le Corbusier. Ela continua trabalhando, ela mora no Rio de Janeiro, ela faz todas as sedes da Air France pelo mundo. E ela termina fazendo uma estação de esqui. Mas aonde, para mim, tem algo de muito interessante é que no Japão ela redesenha a cadeira. Porque, afinal de contas, era uma cadeira dela. Não importa que ela se chame LC alguma coisa, acho que é LC9. E só para voltar um pouquinho, porque eu não resisto, né? Essa imagem aqui, ela é quase uma molecagem. Nas memórias dela, ela conta, a Le Corbusier estava no Brasil, Le Corbusier estava no Brasil em 29, todo mundo sabe, né? Então, já que, como se fosse assim, já que o chefe não estava olhando, ela se deitou na cadeira e Pierre Jeanneret a fotografou, como se fosse ela tomando posse. E aí essa cadeira tem alguma coisa mais interessante nessa imagem. Charlotte era uma mulher de 1,60 m. Essa cadeira é uma cadeira pequena. Então, é mais um motivo para a gente acreditar que essa cadeira foi feita por ela, para ela. Mas Le Corbusier, o que dizem que quando ele conheceu as cadeiras dela, ele falou, nossa, elas são tão coquetes. O que também é uma maneira da gente elogiar, desqualificando, né? Passamos a Carmen. Quem era Carmen, gente? Carmen é sensacional, né? Carmen não existe. Carmen é a terceira engenheira civil do Brasil. É a primeira urbanista. Não é a primeira urbanista mulher, é a primeira urbanista. Pronto. Primeira pessoa a receber um diploma de urbanismo neste país. Ela era também uma notória feminista. Ela foi cunhada, no primeiro casamento, da Berta Lutz, que é uma feminista importante. E, né, meninas, se a gente hoje vota, né? A gente sempre brincava na última eleição, que a Carmen Portinho brigou tanto para a gente votar, que a gente, no mínimo, devia votar direito, né? Para honrar aquelas que brigaram pelo voto feminino. Mas vejam bem, olha que interessante, uma carta que ela mandou para o Getúlio Vargas, um pouco antes de conseguir o voto. Ela disse na carta para o Getúlio, é a liberta. A mulher não é nada inferior ao homem. A igualdade de deveres entre os dois sexos deve corresponder a uma verdadeira igualdade de direitos. As democracias se orientam e vivem pelos sentimentos e pelas ideias, e se ninguém pode negar essa atividade subjetiva à mulher, não há como privá-la da atividade objetiva. A mulher tem o direito e o dever de exercer atividade política como degrau, amparo ou instrumento para a atividade social que já vem exercendo e que deve alargar-se pelas maiores e mais belas realizações humanas. Quando ela se forma como urbanista, ela vai escrever para o prefeito de São Paulo, o urbanista Anhaia Mello, perguntando sobre, primeiro, será que é razoável ela ser urbanista? E também pedindo um tema de pesquisa. E a resposta do Anhaia é impressionante. Ele fala, claro, Carmen, porque a cidade tem que ser pensada com o coração. Então, as mulheres pensam com o coração, mais do que apenas com a cabeça. Então, é claro que uma mulher vai trazer sentimento ao urbanismo. Mais uma vez, aquele famoso elogio, que elogia com uma mão, rebaixa com a outra. Aí ele sugere, Carmen, por que você não estuda a lei de zoneamento? Enfim, a correspondência é mais interessante do que isso. Falando de uma maneira bastante resumida, a Carmen, né, se forma, né, na Universidade do Distrito Federal. Aqui está ela com seus professores, né? O seu diploma foi assinado tão apenas por Mário de Andrade. Tá bom, né? E eu não fotografei o diploma, não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu estive no arquivo dela. E ela resolve não acatar a sugestão do Anhaia e ela fala, não vou estudar zoneamento, eu vou propor um zoneamento. E ela vai propor uma futura capital do Brasil no Planalto Central, que ela vai dizer que é uma cidade do tipo Ville-Radieuse. Ville-Radieuse era um livro do Le Corbusier, de 1930. Um livro que começa com uma resposta, uma conversa dele com os arquitetos soviéticos. O primeiro nome da Ville-Radieuse é Resposta a Moscou. Mas ela vai dizer que ela vai fazer uma aplicação dos princípios do Le Corbusier. No mínimo interessante, né, pensar que tantos autores atribuem a Brasília do Lúcio Costa uma cidade corbusiana, mas quando a gente vê a Brasília da Carmen, os prédios separados, a superquadra, tem muito do que viria a ser
o debate de Brasília. Não estou com isso insinuando nada, não. Claro que o Lúcio Costa conhecia esse projeto, claro que todo mundo conhecia, e claro que todos eles estavam lendo todos os autores relevantes no debate do urbanismo naquele momento. Mas é interessante que em 1938 ela tivesse proposto, e é muito interessante todo o manuscrito dela, onde ela conta a história da Missão Cruz, a descoberta daquele lugar, o porquê da centralidade, as distâncias em relação às outras capitais do Brasil, culminando num projeto de cidade no qual ela vai descer, inclusive, vai chegar, inclusive, à esfera doméstica. Ela vai propor, inclusive, a planta do apartamento, ela vai propor como é que aquele apartamento vai funcionar. E aí, ela era uma mulher do seu tempo, ela tenta pensar num apartamento que funcione com apenas uma empregada. Porque, claro, as mulheres burguesas daquele tempo, aliás, como hoje, né, tinham emprego doméstico, ela estava tentando facilitar a vida de modo a que tivesse apenas uma empregada. Mais tarde, já perto, né, já durante a guerra, a Carmen era uma pessoa que ela trabalhava então na prefeitura, ela dirigia uma revista de engenharia, onde ela publicava uma série de arquitetos modernos. Eu acho que se der um debate sobre arquitetura moderna no Brasil, a gente deve muito a esse debate a Carmen ter sido aquela pessoa que publicizou, ela traduziu Le Corbusier, traduziu textos relativos a Bauhaus, publicou sobre a arquitetura holandesa, tinha uma preocupação com a arquitetura social, muito importante, e já, enfim, perto do final da guerra, ela vai para Londres, ela ganha uma bolsa do British Council, que foi uma virada na vida dela, para estudar as cidades bombardeadas na guerra e como é que a Inglaterra estava se construindo. Lá em Londres, na Inglaterra como um todo, nesse ano que ela passou, ela percorreu o país, tomou contato com todo o debate sobre habitação. Obrigada. Ela proferiu palestras sobre a arquitetura brasileira, enfim, ela foi recebida em eventos, ela foi noticiada no Brasil, porque o irmão dela era editor-chefe do Correio da Manhã, então é muito interessante, porque é uma bênção para a minha pesquisa, porque a Carmen dava um passo, o Correio da Manhã noticiava esse passo que ela dava. Nesse momento, ela já estava separada do seu primeiro marido, que era médico, era irmão de Berta Lutz, ou seja, que era filho de Adolfo Lutz, que é algo muito pouco falado na bibliografia, mas, enfim, ser nora do Adolfo Lutz no Rio de Janeiro, naquela primeira metade do século, não era irrelevante ao todo. E aí ela vai estudar o Grande Plano de Londres, e em Londres ela vai ter contato com essa reformadora social, que era Catherine Bauer Wooster, que era casada com William Wooster, que era um arquiteto representante dos Estados Unidos no CIAM. E aí tem uma autora de quem eu gosto muito, uma professora de Colômbia chamada Gwendolyn Wright, que ela faz um certo, enfim, ela me permite fazer um certo paralelismo entre a Catherine Bauer e o William Wooster, e mais tarde a Carmen Portinho e seu segundo marido, que é aquele que a bibliografia sempre trata como seu grande parceiro, que é o Afonso Eduardo Reid. Quer dizer, a Gwendolyn Wright, ela chama a atenção de que o William Wooster era um arquiteto bastante experiente, mas pouco preocupado com a habitação social. Enquanto que a Catherine Bauer era uma reformadora social, muito preocupada com a habitação social, mas pouco afeita aos detalhes da arquitetura. E quando os dois se encontram, digamos assim, aprimora-se o alcance social da arquitetura do Wooster, enquanto se aprimora também a sensibilidade aos detalhes projetuais por parte. E aí eu acho que isso acontece uma coisa bastante semelhante, mas voltando um pouco. A Catherine Bauer escreveu um livro chamado Modern Housing, que é um monstro, com todas as estatísticas, tudo isso sobre habitação social no mundo. E a Carmen Portinho vai dizer que se ela era corbusiana no momento em que ela faz a cidade, né, capital do Brasil, a partir desse momento, digamos assim, o livro de referência dela vai ser o Modern Housing, ela volta da Inglaterra totalmente sintonizada com o debate da habitação social, que vai resultar no quê? Nesse conjunto do Afonso Eduardo Reid, chamado Pedregulho. Lembra, Luana, que a gente foi? Sim. Eu levei os alunos para o Pedregulho há uns anos atrás, que foi um dos grandes momentos da minha carreira de professora. A Carmen, quando volta, ela é contratada para ser a pessoa mais importante da Secretaria de Habitação Social do Rio de Janeiro. Ela era uma espécie de secretária da Habitação do Rio. E ela fala que ela só aceita o cargo
se ela puder fazer um grande conjunto habitacional e se ela puder escolher o arquiteto que vai fazer. Então vejam bem, se a bibliografia trata com alguma frequência Pedregulho como uma obra de arquitetura do Afonso Eduardo Reis, que é um grande arquiteto, eu não estou, mas nem remotamente insinuando o contrário, mas como essa é uma obra do Reis, com participação da Carmen, há uma inversão. Na verdade, a Carmen propõe essa grande obra e contrata o Reis. Ela era chefe dele. A ideia e o projeto era dele. Então ela trabalha tanto na acepção original do projeto, como também nos cálculos. E vamos ter em mente que os cálculos de um conjunto habitacional que para em cima de uma pedra não são cálculos irrelevantes. Pedregulho é o grande conjunto habitacional já feito na história do Brasil. Se alguém não conhece, eu recomendo fortemente, que isso vale uma ida ao Rio de Janeiro. Ele tem escola integrada, ele tem posto de saúde integrado, ele tinha uma piscina, porque afinal de contas, não é porque era para uma classe baixa que as pessoas não poderiam ter lazer no prédio, enfim, ele tem uma concepção de fazer quase que um bairro em sua inteireza dentro daquele conjunto habitacional, e a ideia era que isso pudesse ser mais tarde reproduzido. Aqui mais Pedregulho, o casal. E aí, onde que entra a feminista aí? Entra numa questão de que ela proibiu que Pedregulho tivesse área de serviço. Não só Pedregulho, como outros projetos com os quais ela interagiu. Não podia ter tanque. Por que não podia ter tanque? Ela dizia, a mão cansada da operária não pode chegar em casa e ter que trabalhar ainda mais. Nós temos que ter máquinas para fazer o trabalho. Só que ele está falando no final dos anos 40. Não só o Brasil não tinha a indústria do eletrodoméstico, como as pessoas não tinham a indústria do eletrodoméstico. Ninguém tinha máquina de lavar em casa. Os ricos não tinham, porque os empregados lavavam, os pobres não tinham, porque não tinham. E ela vai instalar máquinas de lavar, é a parte que não funciona. Não funciona, as pessoas tinham vergonha, as pessoas não sabiam lidar, as máquinas eram importadas, enfim, dá tudo errado. Ela tem que contratar assistente social para ir lá ensinar a usar a máquina. Deu totalmente errado, as pessoas lavavam a máquina na piscina e coaravam a roupa nas laterais da piscina. Sim, porque havia muita gente que havia migrado do campo para o Rio de Janeiro, eram outras maneiras de se lidar, com os tabus, inclusive, da sujeira da casa e tudo isso. Mais tarde, ela vai trabalhar no Museu de Arte Moderna, porque ela faz parte da equipe do Parque do Flamengo. Recentemente, um filme, atribuiu só a Lota de Macedo Soares, o Parque do Flamengo, mas enfim, mais uma vez a gente volta à Caixa Preta da Arquitetura, que é a colaboração. O Parque do Flamengo é fruto, que eu acho o parque urbano mais bonito do mundo, pelo menos os que eu conheço, dessa equipe. E aqui a gente tem o Mando Rio, o projeto do Reid, numa das pontes do Parque do Flamengo, e sua casa, feita pelo Reid, e sua segunda casa de campo de fim de semana, feita pelo Reid. As duas casas tinham tanque. E vejam bem, isso não é nem um tanque, isso é quase uma banheira, Dá quase que para nadar aqui dentro. Eu acho que essa questão do tanque não é uma anedota da minha parte. É uma questão da gente pensar que existe uma defasagem, justamente, entre a proposta e a possibilidade de prática. Ela queria que a mulher trabalhadora não tivesse um cansaço a mais. Obviamente, isso não se aplicava a ela. Porque, vamos voltar à frase da Margarete Chodlihotsky, projetei como arquiteta, não como dona de casa. Aqui era a casa dela. Aqui o projeto dela era o projeto do arquiteto, seu parceiro, com uso de dona de casa, de dona da casa. Podia ter um tanque, Eu acho um problema para pensar, mas enfim. Temos aí o tanque banheira da dona Carmen. Vou passar, feito 1 minuto, pela Lina, até porque eu não vou contar muita história da Lina, vocês têm uma exposição fantástica da Lina aqui do lado. Mas a Lina, vocês sabem que nasceu na Itália, em 14, estudou em Roma com Marcello Piacentini, num momento bastante conservador da universidade, segundo ela mesma, porque, enfim, era durante o fascismo, tudo, vai morar em Milão. Em Milão, ela toma contato com a museografia milanesa, que nesse momento está desenvolvendo toda uma ideia de afastar as obras de arte da parede
Tá? Isso que a gente vê no MASP, ela não inventou, ela levou a um patamar de perfeição que acho que nenhum milanês tinha suspeitado. Mas não foi ela que inventou, isso se praticava em Milão, isso o Bardi já praticava. E por que ela vem para São Paulo? Por que ela... Voltando. O casal Bardi chega em 46 no Rio de Janeiro e era ali que eles queriam ficar. Por que a Lina não ficou no Rio? É uma pergunta que eu ainda não consegui me responder. Eu tenho minha hipótese que o Rio já estava loteado. Loteado do ponto de vista da arquitetura. Já tinha Lúcio Costa, os irmãos Roberto, Oscar Niemeyer, Carlos... Enfim, já estava tudo meio... Estava dominado, né? Como se diz, né? No funk, já estava dominado, né? E aí, em São Paulo, dizia o Assis Chateaubriand, porque no São Paulo tem um café. Uma piração do Assis, né? Não é que café, gente? Café em 46, 47, já não era mais café que dominava, era a indústria. Mas, de qualquer maneira, São Paulo tinha as condições capitalistas mesmo para se fazer um museu privado. São Paulo não era terra, não era o burgo do Gustavo Capanema e sua constelação ditando a política cultural. A Lina, em São Paulo, vai fazer a museografia do Museu da 7 de Abril, a primeira versão do MASP, e a gente vê que ela já está, né, trabalhando com essa maneira de expor, que depois vai notabilizá-la, e que uma das minhas hipóteses de pesquisa, que eu não vou desenvolver aqui, só por questão de horário, é que boa parte disso tinha a ver não só com o contato dela com a arquitetura e com a museografia de Milão, mas como com a leitura do Antônio Gramsci. Tá? O que o Gramsci tem a ver com o museu? Bom, seria uma longa discussão, mas de qualquer maneira, o Gramsci acreditava que todo homem pode pensar. Se todo homem pode pensar, é claro que todo homem pode discutir que percurso ele vai fazer no museu e o que ele vai gostar. Ele não precisa que ninguém faça uma rota para ele visitar uma exposição. Tinha uma questão da autonomia do sujeito que estava sendo colocada por esses cavaletes. É muito mais do que uma dimensão meramente do desenho ou meramente da estética. Meramente não, porque não seria pouco, mas era mais do que isso. Era didático e era político. E aí, né, vocês verem que eu não estou inventando, o Bardi já fazia, isso é a galeria do Bardi em Roma, nos anos 30, o Bardi já fazia desta maneira. Porque o Bardi achava que um museu tradicional é um museu que entulha as obras de arte umas sobre as outras e que a gente tem que poder ver a obra de arte. E se eu chamo a atenção do Bardi aqui, é porque da mesma maneira que a gente tem que considerar as parcerias como, né, parcerias ou de trabalho ou de vida, como Perriand e Le Corbusier, ou Carmen Portinho, Afonso Eduardo Reid, causa uma certa estranheza que algumas pessoas adoram falar da Lina como se o Bardi fosse um incidente de percurso na vida dela. Pietro Maria Bardi não foi um incidente de percurso na vida dela. Ele foi o parceiro da vida inteira e boa parte do que ela logrou fazer, ela fez também porque ela estava junto dele. E ele junto dela. Então, não dá para a gente... Porque eu já vi pesquisas, o Bardi era um pouco fascista, então eu falo da Lina sem falar dele. Desculpem, não dá. Máximo em sua primeira versão, essa foto é maravilhosa, porque nessa época havia brigas. Como é que as pessoas podiam ver as pernas das pessoas atrás, né? Tem uma famosa carta que o Marcelo Ferraz sempre conta, alguém que escreveu para o Estado de São Paulo, falando: a gente vai ver a obra de arte, tem que ficar vendo as pernas daquelas pessoas que vêm de Guarulhos. Alguém escreveu isso para o Estado, tá? No MASP, ela vai fazer a edição da revista Habitat, na qual ela e o Bardi travam uma verdadeira cruzada do gosto. Eles querem, de certa maneira, educar os italianos de São Paulo, que desconhecem a arte e tudo. Tem um aspecto quase que eles se consideram civilizadores, né, dessa cidade. Aqui, né, mais uma foto aqui, a Lina, né, brincando com essa história de que a gente vê as pernas das pessoas, né? Algumas exposições que eles fizeram, são várias, exposição didática. A Lina tinha esse caráter didático na exposição, de formar um público, não só mostrar uma obra, mas, sobretudo, formar um público. A Lina e o Bardi. Temos a Casa de Vidro. Sensacional Casa de Vidro, com todos os seus croquis, né? Ali no Bardi, a visita, o gato, né?
Os conquistas da casa de vidro são muito interessantes. Eu chamo a atenção o como a disposição dos objetos imóveis se parece com a disposição dos cavaletes do MASP no museu. Ou seja, a Lina tinha uma concepção museológica, museográfica para a própria casa. Era uma noção de domesticidade bastante peculiar? Sim e não. Porque em 1958 ela escreveu um texto, que é um texto muito pouco conhecido, para uma enciclopédia da mulher. E nesse texto ela vai fazer uma série de recomendações de como as mulheres devem cuidar da sua própria casa. O que elas devem fazer, o que elas devem evitar, não devem colocar um bar porque é um pouco feio, não devem botar muito espelho, porque espelho é cafona. Foi maravilhoso, eu descobri que eu sou a pessoa mais cafona do mundo aos olhos da Lina, porque fazia um monte. E, sobretudo, ela preconizava um uso dos aparelhos domésticos. Mais uma vez, a gente vê aqui um certo gap entre a intenção e o gesto. E são as mãos da Lina, né? Enfim, lavando louça, mais do que lavando louça, ela está colocando a sujeira naquele ralo, que é triturador. Vocês acham que alguma casa brasileira de 58 tinha um triturador? Não, né? Só a dela. Até hoje não tem, né? Nessa cozinha, que era uma espécie de cozinha de Frankfurt ampliada. Recentemente não, há poucos anos eu tive na Casa de Vidro, eu tive milhares de vezes na Casa de Vidro, eu pedi para olhar esses eletrodomésticos que a Lina elogiava. E eles estavam intactos. Aí eu perguntei, mas máquina de lavar louça, 58, tá? Máquina de lavar louça, 58, triturador, 58, tudo novinho. Falei, gente, mas por quê, né? Ah, porque eles eram importados dos Estados Unidos, o manual estava em inglês, os empregados não sabiam usar. Então, acho que existe, de fato, nas propostas desse universo feminino, da discussão da domesticidade, há uma questão que a gente tem que levar em conta, que é a questão da domesticidade brasileira, ter o trabalho e os tabus relativos ao trabalho, a sujidade, as interdições, tudo isso demarcados por uma estrutura social que vai definir, afinal de contas, quem desempenha o trabalho e quem não desempenha. O que me deixa sempre com essa pergunta latejando um pouco, até que ponto uma casa é moderna se a nossa vida não é moderna? Passo rapidamente por mais um projeto da Lina, que é o projeto do Museu à Beira do Oceano, só porque ele nos ajuda a entender o quê? O MASP, né? Essa ideia desse museu suspenso. E chegamos aqui, né? Aqui onde a gente está. No Museu de Arte de São Paulo, onde ela vai fazer justamente, ela vai levar essa questão do cavalete, eu acho que é ao momento máximo que essa ideia expográfica pode chegar, tanto que alguns museus do mundo, como o recente Louvre de Lens, ele, de certa maneira, seguem essa orientação, com seus desenhos que são nada menos do que sensacionais, e essa cena, que eu fico muito feliz de ver, que a atual curadoria do MASP trouxe de volta, né? Porque eu sempre dizia para meus alunos que eu fui da geração que tinha visto isso, e que eles não tinham, né? Ficou quase 20 anos, eu acho, naquela outra maneira de se expor, que era uma verdadeira labirintite, né? E que eles chamavam de visões, eu chamava de tapumes, né? Que eram uns tapumes bem assim, né? Ainda bem que voltamos. Porque o MASP, se a gente voltar aqui, deixa eu fazer uma voltinha. Vejamos esse desenho. A gente pode pensar que tem uma homologia entre o prédio e o cavalete. Se a gente pensa que essa base de concreto é o chão, tá? Esse é onde tem a feirinha. Se a gente pensa que o intervalo de vidro é o vão e que a obra é o museu, a gente vê que é uma conversa, é como se ele fosse um modelo reduzido, uma mini maquete de uma proposta que ela tinha de usar o espaço. E, de certa maneira, os objetos soltos no espaço são muito semelhantes, tem uma conversa também, com as propostas de urbanismo da arquitetura moderna, onde os edifícios não estão numa contiguidade, continuidade uns com os outros, mas sim soltos no espaço. Basta a gente olhar Brasília ou a própria Brasília da Carmen Portinho. E com isso voltamos a Lina e caminhamos para o fim. Então, esse caráter didático da exposição se reproduz aqui nesse MASP, que isso aqui é uma escola, né? Visitando o museu. E ela inaugura, né, com algo que ela trouxe de sua estadia na Bahia,
uma preocupação que ela trouxe. Não é que ela trouxe na Bahia, mas enfim, ela aperfeiçoou na Bahia, que é essa preocupação com a cultura popular. Não dá para a gente falar da Lina na Bahia, porque a Lina na Bahia seria uma palestra de 3 horas, não nesse aspecto das mulheres na arquitetura, mas ela inaugura o MASP com a mão do povo brasileiro, que é uma exposição que também foi reencenada. Caminhando para o final, porque eu já estourei o meu tempo, mas eu vou pedir a vocês mais 10 minutos de paciência, posso? Você que manda aqui, né? Eu queria só falar rapidamente de 2 casos que eu acho que eles são interessantes para a gente pensar nesse lugar da mulher na arquitetura. Eu falei até agora do lugar da mulher, ela projetando, mesmo que ela vivendo as contradições do feminino, do espaço doméstico nesse mundo da arquitetura moderna. Mas eu queria falar rapidamente de 2 episódios, que não tem a ver com a Lina, nem com a Charlotte, nem com a Karen Portin. Um deles tem a ver com esta casa, que é uma casa construída... Ai, gente, errei aqui, 1924, por favor, tá? Eu sou péssima digitadora. Em 1024 não era possível essa casa, nem com o mais vanguardista dos arquitetos, né? É uma casa do Gerrit Rietveld, né, do movimento de Stil, que é uma casa importante, de 1924, em Utrecht, na Holanda. Boa parte das anotações sobre essa casa falam do Stil, a influência do Mondrian, o trabalho com o neoplasticismo, etc, etc. Mas muitas vezes a gente esquece de considerar quem era a cliente. Cliente era Truls Schroeder-Schader, uma farmacêutica, mulher de um farmacêutico, viúva, rica da cidade, irmã da primeira feminista da história da Holanda, que não é pouca coisa, a gente está falando de 24, 25, e que contratou o Rietveld para fazer a casa onde ela ia morar com vários filhos, acho que 4 ou 5. E ela era uma leitora das teorias de educação da Maria Montessori. E ela achava que a casa tinha que ter espaços abertos, espaços fluidos, para as crianças poderem correr, andar, interagir. E ela foi dando essas instruções ao Rietveld, que foi seguindo ter todo o uso de cores dos espaços, que alguns autores, poucos autores, na verdade, quem faz essa ilação é a Alice Friedman, é a Maricela Cacciato, enfim, do papel dela no móvel baixo, enfim, na acessibilidade total de uma casa que era totalmente voltada para as crianças. A história é sensacional. Eu não sei o que os cineastas estão esperando para começar a filmar as histórias mais bacanas da arquitetura moderna. Tão sensacional que o Rietveld, depois que enviou, mudou-se para casa e terminou seus anos casado não, vivendo maritalmente com a Truls Schroeder, e é o único caso em que ela assina a casa junto com ele. Então, a casa é conhecida como Casa, né, Schroeder, porque ela assina como Rietveld Schroeder. Ela é coautora, foi dada a ela a coautoria de uma casa, e nas pesquisas de arquitetura a gente esquece muitas vezes. Então, existe também algo que é importante da gente começar a analisar, o papel da mulher como cliente. A famosa casa Farnsworth do Mies van der Rohe, todo mundo fala do Mies van der Rohe, ninguém fala da Edith Farnsworth, que era uma médica que foi quem encomendou a casa, e hoje, que a casa é meio musealizada, se fala dela como quase aquela pessoa que atrapalhou a casa. Então, você está se voltando aos móveis, quer dizer, como ela mobiliou, como ela viveu, tudo aquilo. A Sabrina Fontinelli escreveu sobre isso no Vitruvius. Não importa, o que importa é como o arquiteto concebeu a casa, como se o uso prático, cotidiano, real, e muitas vezes feminino e doméstico da casa fosse um empecilho. E o último caso que eu quero trazer, ser muito rápida, é sobre Eileen Gray. Eileen Gray, enfim, isso são palavras de um dos seus biógrafos, que diz que pouco antes de morrer, finalmente ela se tornou célebre. Quem era Eileen Gray? Eileen Gray é uma irlandesa que estudou desenho industrial, estudou artes plásticas, fez uma próspera carreira como artista decoradora, fez vários apartamentos em Paris, enfim, fez móveis de laca, fez tapete, claro que ela fez tapete, todas fizeram tapete, né? Fez mais tapete, fez mais tapete. Fez tapete até não poder mais, né? Até que, enfim, embora fosse bissexual, começou uma relação amorosa com um arquiteto búlgaro chamado Jean Baldovici,
que escrevia na importante revista Architecture Vivante, e ela fez para viver, ela e o Baldovici, uma casa chamada 1027, que ele publicou na revista, como uma casa à beira do mar. E essa casa, enfim, se tornou bastante conhecida no sul da França. Para essa casa, ela fez alguns móveis. Depois ela reproduz alguns móveis na casa dela, que ela morava em Paris. Alguns móveis que alguns deles estão ainda até hoje nos catálogos dos grandes fabricantes. Em algum momento, o Baldovici empresta a casa para o seu amigo Le Corbusier e senhora. Então a gente tem aqui, Le Corbusier, Yvonne Le Corbusier, Jean Baldovici. Le Corbusier faz uma série de painéis. Ele resolve dar uma contribuição à casa de Eileen Gray. Ele pega as paredes brancas e pinta. Tem um texto sensacional de Beatriz Colomina sobre isso, enfim, não posso me alongar sobre isso, que é uma história dramática em todos os sentidos, do termo. Aqui a gente tem o Le Corbusier, feliz da vida, pintando os painéis na casa dela, que quando ela voltou para casa, ela disse, eu fui estuprada. Obviamente ela não estava se referindo, sendo literal, mas enfim, ela se sentiu violentada por um homem fazer uma intervenção na sua casa sem sua autorização. Nunca mais colocou os pés nessa casa, parece que nunca mais viu o Baldovici, e sua carreira, desde então, foi mais ou menos que queimada, sendo que ela foi redescoberta, enfim, como a grande designer que ela foi nos anos 70. Então, o que eu tentei fazer aqui, um pouco atropeladamente, foi argumentar a favor de indagações de gênero no estudo da arquitetura moderna, tomando a carreira dessas mulheres e algumas outras como contrapontos. Isso foi muito difícil quando eu fazia a pesquisa, porque eu tinha que lidar com uma certa categoria invisível, que é o que eu chamei de a ordem das coisas nesse campo. Que era um pouco que eu escutava dos meus alunos, assim, mas nos escritórios é assim que funciona. Tá? Bom, então a minha proposta com isso, como eu não sou do mundo dos escritórios de arquitetura, mas sou no mundo da pesquisa acadêmico, era saber como é que isso reverberava no ensino. E eu acho que essas hierarquias, onde a gente considera os homens únicos autores, desconsidera a colaboração e tudo isso, reverbera no ensino. E, na minha opinião, isso faz mal para os alunos. Tá? Você pode não concordar, mas eu continuo achando que a gente ou muda a maneira de ensinar, ou a gente não está fazendo um bem para o futuro dos nossos alunos estudiosos de arquitetura. Então, na verdade, a minha proposta é que se a colaboração e o trabalho em grupo é uma caixa preta da arquitetura moderna, como diz a Beatriz Colomina, é quase que aquele segredo de família, que você precisa de uma festa, tipo o filme do Lars von Trier, para alguém contar esses segredos. Olha, mas quem fez as cadeiras foi a Charlotte Perriand, quem fez não sei o quê. Eu acho que isso abre uma questão, inclusive, para a colaboração não só feminina. Porque, uma vez que você abre a porta da colaboração, quem foi que fez o quê em todos os nossos projetos? A gente não sabe. Geralmente eles são subsumidos a um único autor. Isso se aplica, inclusive, a arquitetos brasileiros. A gente fala do Artigas, mas quem sabe quem é Carlos Cascaldi? A gente vê casas de Artigas e Cascaldi. Alguém sabe quem é Carlos Cascaldi? Ninguém estudou esse cara. Ninguém estudou os parceiros. Ninguém estudou o outro. Ninguém estudou a colaboração. E aí eu acho que se a gente está pensando na arquitetura moderna, mas se a gente pensa na modernidade como uma ruptura do pensar com tradição, como quis o sociólogo britânico Giddens, para pensar com reflexividade, é no mínimo desconcertante se a gente pensar que enquanto as mulheres entravam nos mundos do trabalho, as sufragistas reivindicavam participação política, e mesmo corporalmente, com a moda, o corte do cabelo, a postura corporal, elas estavam reivindicando outros lugares para elas no mundo social. A arquitetura, no entreguerras francês, ou mesmo posteriormente, em vários lugares do mundo, ainda continuava presa a um modelo renascentista de ateliê de escritório dominado por uma pessoa que, com frequência de quase 100%, era um homem. Assim, eu ouso indagar. Como é que a gente pode chamar de moderna essa arquitetura moderna? Eu acho que já está na hora da arquitetura ser moderna. Não numa dicotomia, como quis o Anatoly Kopp, quando ele fala arquitetura moderna, estilo ou causa. Mas talvez enquanto prática social. Se não incluirmos as mulheres e os outros, a arquitetura moderna jamais será moderna. E está na hora de a gente abrir essa caixa preta.
Muito obrigada. Silvana, muito obrigado. Nós vamos passar para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, eu peço que levante a mão. E a gente vai passar o microfone, porque a gente está gravando. Desculpa se eu passei 10 minutos, mas eu não ia resistir a contar esse caso da Ellen Gray, né? Silvana, primeiramente, parabéns. Foi extremamente bem conduzida. Eu estou muito emocionada. Porque, de fato, aqui nós estamos cada vez mais, nós mulheres, reivindicando o nosso lugar de direito na arquitetura e nosso reconhecimento. E aproveitando, né, com esse ensejo, eu gostaria de saber se, em sua opinião, existe uma perspectiva, está acontecendo a melhora no sentido da mulher não viver na sombra do homem. Eu pego o exemplo do Sanaá. Kazuyo, ela com certeza tem uma visibilidade, eu acredito que maior que o Nishizawa. E eu gostaria de entender pela sua perspectiva se você acha que nós estamos melhorando nesse sentido. Silvana, eu sempre tive uma curiosidade de alguma coisa que eu não me lembro bem se eu li ou ouvi diretamente da Lina, mas ela se definia como arquiteto, stalinista e uma série de adjetivos. E dentro dessa tua leitura da questão do gênero, por que você acha que ela se definia como arquiteto? Senão eu respondo essas duas. Tá. Então a gente... eu acho sim que está mudando. E se eu não achasse que as coisas podem mudar, não fazer pesquisa, tá? Porque a gente não faz pesquisa por capricho, nem para pontuar no Lattes. A gente faz porque a gente acha que, né, as coisas muito lentamente reverberam alguma coisa. Quando eu falei para vocês que hoje a cadeira da Charlotte está escrito Charlotte, isso tem a ver com, desde os primeiros artigos sobre a Charlotte, publicados em 70 e poucos pela Mary McLeod, até pesquisas recentes, tem muita gente batendo na tecla disso. Então, as coisas mudam, mas elas mudam lentamente. Quando a gente pensa no caso do Sanaá, ou quando a gente pensa no Pritzker de 2 anos atrás, que foi dado para um coletivo da Catalunha, não me lembro o nome, do qual tinha uma mulher, eu acho que há algo a comemorar. No caso desse Pritzker, acho que dá 2 coisas a comemorar. Primeiro, que foi dado a um coletivo. Finalmente, né? Assim, se considera que pode ter mais de uma pessoa. E também porque tinha Carmen Piguem, não sei como é que se diz o nome dela em catalão, mas enfim, que era parte desse coletivo. Então, acho que, claro, eu acho que não dá para se voltar para trás. Eu acho que tem que haver o que é impossível fazer, o que é preciso fazer. Vou te responder a partir da minha perspectiva, que é a perspectiva de docente. É justamente um trabalho de ensino e pesquisa que a gente incorpore outras realizações, outras possibilidades no ensino. Tá? E aí... Mas eu vejo com otimismo, assim, as minhas alunas têm um coletivo chamado Charlotte Perriand. As alunas da Escola da Cidade têm um coletivo chamado Carmen Portini. Não tem um curso de arquitetura hoje que não tem um coletivo feminista, que estão desde denunciando algumas práticas de sala de aula dos professores, numa chave meio Me Too, ou seja, os abusos que acontecem em sala de aula, etc. Existem, tá, gente? Tá? Enfim, existe a violência simbólica que a Lina, a Charlotte receberam, as meninas recebem cotidianamente. Nossa, bonita desse jeito, não precisa nem saber fazer projeto. Enfim, as pessoas contam essa história mais absurda. Quer dizer, o que eu acho é que as mulheres estão muito atentas. E, obviamente, isso vai causar uma certa mudança social, mas está causando também a reação, né? Está causando a reação desse conservadorismo insuportável que a gente está vivendo hoje, que é também uma reação, na minha leitura, uma reação generificada, né, gendrada, digamos assim, aos lugares que estão sendo ocupados pelas mulheres. Quanto à Lina antifeminista, seguinte, a Lina se dizia arquiteto. Claro, ela falava italiano. Italiano, assim como o francês, não tem flexão de gênero para a profissão.
Então, na Itália, as meninas, as arquitetas italianas de um coletivo chamado Arquitetas Rebeldes, reivindicam o direito de poder dizer a palavra arquiteta, que não existe na língua italiana. Então, quando a Lina dizia, eu sou um arquiteto, eu acho que no primeiro momento ela simplesmente não sabia falar português. E no segundo momento a Blag pegou, porque, gente, a Lina era a rainha da Blag, vamos falar a verdade. A Lina era uma grande arquiteta, mas ela era também uma grande frasista. Então ela falava, eu sou stalinista, eu sou antifeminista, eu sou contra o divórcio, enfim. Ela tinha às vezes umas frases de efeito, e aí essa história do arquiteto ficou. Mas acho que era simplesmente uma incorporação. Agora, em alguns textos eu encontrei a Lina dizendo que mulher não sabia fazer nada, que ela preferia fazer as roupas com alfaiate, porque mulher não sabia nem costurar. Enfim, ela tinha uma questão. E eu só consigo interpretar essa questão com um certo endurecimento que é causado pela necessidade de sobreviver num mundo masculino. Está estruturado, né? Não é ela, ou o Piacentini, ou quem quer que seja. Enfim, não vou repetir aqui o lugar comum de que o machismo é estrutural, mas é claro que é estrutural, e como é que você quer que alguém se coloque? Então, acho que tinha um pouco isso para uma mulher da geração. E se há algo em comum a elas, por exemplo, a Carmen Portinho era uma feminista declarada, então aí era uma outra questão. Ser feminista foi constitutivo da vida social, da subjetivação, de tudo dela, desde o começo da carreira dela. Então, perguntada por um jornalista uma vez se ela sempre quis ser engenheira, ela falou não, que sempre quis ser feminista. Quer dizer, a Carmen colocava seu feminismo na frente das suas outras realizações. E olha que as outras realizações da Carmen não foram poucas. Ela foi urbanista, ela foi diretora do UMAN, ela foi diretora da ESD, ela fez pedregulho, quer dizer, bom. Mas, de qualquer maneira, o feminismo era constitutivo, né, da identidade dela. Mas, para Charlotte e para a Lina, muitas vezes indagada se ser mulher atrapalhou. Não, imagina, nunca teve problema nenhum de ser mulher. O que mostra um pouco essa autossujeição a que todas nós, em alguns momentos, somos sujeitas, de sequer enxergar uma estrutura de dominação, quando a estrutura de dominação está na cara. Então, ter que tirar uma foto na própria cadeira como se fosse uma brincadeira. Ter que enfrentar um chefe que não a remunerava. Aliás, a Lina Bobardi, quando foi trabalhar em Milão com o Gio Ponti também falou, eu não vou te pagar, você, aliás, que devia me pagar. Você devia me pagar porque você vai aprender tudo comigo. Então, são passagens que depois nas memórias essas mulheres contam um pouco nessa chave quase que pitoresca, anedotária. Olha que coisa curiosa que me aconteceu, mas acho que são parte de uma sujeição que não é mundial que as mulheres ganham menos do que os homens? Então, por que haveria ser diferente? Né? E por que a Lina haveria de não reagir nisso? De não reagir a isso? Por que a Lina acabou não dando aula na FAO? O que aconteceu? Ela não foi escolhida num concurso. Agora, concurso... Há vários concursos com histórias complicadas. Eu acho que sobre a Lina pesavam vários temas. Ela era mulher, bom, ponto, né? Savas Sandia. Ela era estrangeira, no momento em que a arquitetura brasileira tinha toda uma, digamos assim, uma pegada, né? Para falar de um jeito bem, de discussão de identidade nacional, etc. Mas eu acho também, aí é uma hipótese minha, tá? É quase que uma convicção sem prova, como uns e outros costumam dizer. A USP era muito ligada ao Jornal do Estado de São Paulo, desde a sua fundação. Isso já foi estudado por várias pessoas, quer dizer, a criação da Universidade de São Paulo era uma das obras da família Mesquita e de um certo grupo de intelectuais ligados, inclusive, ao Museu de Arte Moderna, enfim, e ao Jornal do Estado de São Paulo. A Lina era do grupo ligado ao Diário de Notícias, ao Assis Chateaubriand, e havia quase que uma, vou dizer uma inimizade, porque volta e meia eles colaboravam também, mas havia uma certa divisão e uma tensão entre dois grupos que contavam com a presença de um italiano imigrante, o Matarazzo, na turma do MAN, Estado, Museu de Arte Moderna, etc., e do outro lado,
MASP, Diário de Notícias, etc. O Assis Chateaubriand era uma revista. E, de certa maneira, o Bage também. Não sei se isso dava certo na Universidade de São Paulo. Eu acho que a Lina pagou uma conta que talvez não fosse dela. E entrou. Quem entrou? Não, aqui ela fez um curso. Ai, Eva, assim de cabeça você me pegou, mas anos 50. Eu acho que... Enfim, entrou Eduardo Corona, que é um arquiteto super legal. Mas, enfim, não entrou a Lina. Ela fez aquela micro-tese que chama Contribuição Propedêutica à História da Arquitetura, que era um memorial, não sei o que, não foi escolhida. Acho que é meio simples, concurso é essa coisa, gente. Às vezes não se escolhe a pessoa mais legal. Não estou com isso, não vou fazer choradeira de concurso, mas enfim. Você tem a banca, você tem o que as pessoas querem naquele momento, talvez naquele momento a FAO não quisesse essa mulher que trazia junto de si uma série de atributos e redes de relações que talvez fosse conflitar com outras redes hegemônicas na Universidade de São Paulo. Não sei, a gente precisaria... Alguém precisa pesquisar isso. Ó, se está faltando uma ideia de projeto, temos uma boa aí, né? Puxa, que aula maravilhosa. Muito obrigada. Eu não queria fazer uma pergunta, só uma observação sobre a ideia que você falou quando você viu a imagem das mulheres nas cadeiras e, dali, ela se tornou uma coisa que abriu para a pesquisa. E como isso é um caminho muito interessante até para propor para os alunos a imagem da arquitetura como um emblema do seu tempo e como que a pesquisa pode nascer a partir dessas imagens agentes, né? A fotografia da arquitetura seria a arquitetura? O que realmente registra é o desenho, né? É a fotografia do desenho, é a fotografia que a gente faz nos arquivos, nas bibliotecas, né? Então, era só um agradecimento, fiquei muito feliz. Muito obrigada. Eu acho que a pesquisa pode nascer de várias fontes. Mas, pelo menos na minha experiência de pesquisa, a pesquisa sempre nasce de uma indagação que não cessa, entende? Às vezes a gente... Enfim, um pesquisador se faz perguntas todo dia. Eu faço perguntas para mim mesma 10 vezes por dia, mas algumas se esvanecem, digamos assim, e algumas perturbam. Essa das cadeiras, ela ficou me perturbando. Eu falei, gente, eu vou ter que escrever um artigo, ou uma tese, ou um livro, alguma coisa, um pouco, quase que para me livrar desse chu, sabe, assim. E aí foi interessante, porque eu fui ver uma exposição da Charlotte Perriand. Eu estava com isso na cabeça quando, em 2006, eu tive a oportunidade de fazer um pequeno pós-doc em Paris para tratar de um outro assunto. Foi uma exposição da Charlotte Perriand no Beaubourg, que é uma exposição enorme, que ficou 4 meses lá, eu fui ver várias vezes. E eu falava, gente, isso é uma perturbação que não passa. Então, gente, é isso. Quando a perturbação não passa, a gente precisa... E aí eu acho que a imagem, ela é muito interessante. Quer dizer, eu dou aula de cultura visual também desses termos. Eu acho que a imagem é alguma coisa muito interessante, porque o entendimento de uma imagem, né, não é uma coisa evidente, não é algo evidente. A gente, assim como a gente conversa com uma fonte escrita por muito tempo, ou com uma fonte oral, né, a imagem também é aquela fonte que vai revelando camadas. O tempo, enfim. Neste caso, uma imagem suscitou uma pesquisa. Silvana, eu queria saber assim, como é que esse movimento todo das mulheres na arquitetura moderna tem desembocado em nós, na arquitetura atual, ou então na nossa participação como mulheres na arquitetura atual? Como é que você vê esse cenário? Porque a gente fala já de muitas... a gente vê as mulheres vivendo muito à sombra desse patriarcado, dessa estrutura, mas como que isso... Qual é o alimento para a gente hoje, assim? Não sei se ficou claro. Não. Mais ou menos, mas tudo bem, vamos tentar. Tá. Como eu disse, eu acho que... Oi? Quer? Vamos lá. E como, junto da pergunta dela, você responder, e como você vê isso da gente alterar isso na universidade, como uma possibilidade da gente fazer essa mudança? Olha, eu acho que está aumentando hoje. A gente tem muitas arquitetas. Eu estou participando de um
grande projeto, que não é meu, é da Laurie Brown, que é uma professora em Massachusetts, de uma enciclopédia global da mulher na arquitetura, e a gente está listando os verbetes, são muitas as mulheres sobre as quais alguém vai escrever. Inclusive algumas que estão atuando agora, estou falando de Fernanda Barbara, de Marta Moreira, enfim, moçada que está aí. Então, isso está aumentando, sim. Agora, eu acho que tem que mudar o ensino, eu acho que a gente tem que mudar a bibliografia, acho que tem que ter uma mudança do cânon. Sabe, eu acho que a gente trabalha ainda com uma ideia do herói solitário, genial, trabalhando sozinho. E que enquanto a gente transmitir isso no ensino, a gente está fazendo duplo mal para os alunos. Primeiro, que os alunos vão achar que todos têm que ser Paulo Mendes da Rocha. Já aviso eu aviso a vocês, não vão ser, tá? Não tem espaço para tanto. Paulo Mendes da Rocha é um grande arquiteto, tá? Só para que não paire uma dúvida. Mas existe um certo tipo de ensino, onde eu percebi isso dando aula, vindo das ciências sociais, mas dando aula na escola de arquitetura, que é como se o que é considerado muito relevante fosse um certo tipo de atuação que é na chave da excepcionalidade com frequência masculina. Eu acho que se a gente matizar essa chave de excepcionalidade, primeiro que os alunos vão entender que voltar para a sua cidade do interior e trabalhar na Secretaria de Urbanismo e melhorar aquela cidade é sensacional, não é um trabalho irrelevante, fazer o plano diretor, sei lá de onde, não é irrelevante, não é menor. E eu acho também que cabe aí a gente também propor mudanças no ensino, inclusive na nossa bibliografia. Tentar ensinar arquitetura de um jeito mais aberto às várias possibilidades, inclusive essa colaboração. Não estou com isso querendo dizer que a gente vai jogar fora todos os livros de arquitetura que a gente leu até hoje. Imagina, não seria leviano nesse tempo. Mas eu fiz um trabalho interessante, uma vez, com os alunos, que eu pedi para eles escreverem um micro verbete de um arquiteto que eles nunca tivessem estudado. Falei, não apareçam com Lina ou com coisa assim, porque vocês vão ser reprovados. Procurem um arquiteto. E eles descobriram arquitetos muito interessantes, que são aqueles segundos nomes, que são aqueles parceiros. Eles até fizeram uma exposição e, não por acaso, apareceu muita mulher aí. Então, acho que é um trabalho de atuação de cada um de vocês nos escritórios, na sala de aula, demandando outras questões, e também dos professores e pesquisadores de abrir um pouco as suas perguntas de pesquisa para novas indagações. E não estou falando só indagações de gênero, não. Eu não falei aqui de raça. Mas tem uma aluna minha estudando, June Jordan, que é uma arquiteta, ativista e poeta norte-americana, que trabalhava ao mesmo tempo com a Angela Davis e com o Buckminster Fuller. Alguém já ouviu falar da June Jordan? Não, nem eu, até ela me trazer. E acho que há questões também de uma discussão de diálogo sul-sul e estudos pós-coloniais e decoloniais, que também precisa ser. Então, a minha opinião é que acho que os estudos da arquitetura e do urbanismo têm que se abrir para as contribuições que outras áreas do conhecimento estão trazendo para os debates públicos e que isso vai ser bom, enfim, para todo mundo. Encerra? Encerrou o tempo, mas também queria pegar o que você falou agora sobre essa questão dessa descoberta, né? Porque, por exemplo, na primeira palestra do ciclo, eu convidei a Regimeli Marcel para falar sobre feminismo negro no Brasil, e ela deu uma aula assim falando sobre, enfim, ativistas do movimento negro desde o início do século XX até o momento em que muitas pessoas não conheciam. Então, acho que uma proposta muito importante para nós nesse ciclo e nos programas que a gente está desenvolvendo aqui é realmente resgatar histórias, nomes que não são conhecidos ou invisibilizados mesmo. Eu acho que é um debate que continua em vários campos, não na arquitetura, mas nas artes, na literatura, enfim, nas práticas curatoriais, que é a próxima palestra que a gente vai ter no ciclo agora em maio com a Beatriz Lemos. Então, também queria mais uma vez te agradecer, Silvana, pela palestra, pela aula. Quero agradecer também a vocês. A gente, no máximo, também fica muito feliz de ver o auditório no sábado, às 11 da manhã, cheio e com muitas perguntas e muita gente interessada. Então, eu convido a vocês, enfim, para que voltem na próxima palestra e acompanhem este ciclo durante o ano. Obrigado. Obrigada a vocês.